No meu tempo, criado. Se calhar é melhor. Eu começo. Isto é, pode carregar porque isto é a capa. E foram para Portugal. Eles foram para Portugal, uma guerra de dois irmãos, porque este título. Este título, por acaso, eles foram para Portugal, aparece duas vezes mencionado na narrativa inglesa. E quando nós tratamos das questões que levam à Guerra Civil, que eu não ponho aqui 32, 34, não, 28, 34, começa a ser aceito. Não fui eu que criei isto. Os estudos, começou-se a retomar os estudos sobre esta temática, precisamente quando o Dr. Jorge abordou que, desde o ano passado, estamos na evocação do bicentenário da Revolução e sublevação, e depois tentarei explicar porquê, de 1820. Este bicentenário só refere a 1820, mas como sabemos que o bicentenário da Guerra Civil será em 2032, eu já estou com 54 anos, é melhor jogar pelo seguro e começar já também a falar disto enquanto consigo. E isto ainda demora um tempo a chegar aos 200 anos do desembarque. Por isso, todos estamos a fazer o mesmo, a adiantar e digamos, a condensar a temática, porque ao fim e ao cabo está intimamente ligada. Eles foram para Portugal, precisamente, desculpe, pode voltar atrás, está citado em dois livros. Um é de um oficial inglês, William Bollert, que eu estudei tenho estado a estudá-lo bastante em pormenor, que da narrativa inglesa, que é uma narrativa objetiva, é uma narrativa que fala da Guerra Civil, quando se diz inglês, possivelmente estarão a pensar, oh meu Deus, são ingleses, têm aquela visão, não tem, os que vêm ao serviço de Dom Pedro, não tem, são muito objetivos, quer dizer, tem algumas intervenções que nós costumamos ter dos ingleses, aqueles portugueses, mas a nível do teatro de operações é melhor que for. E tem uma famosa frase que é They went to Portugal. Eu traduzi, eles foram para Portugal. E lá fora, principalmente nos estudos anglo-saxónicos, não conhecem como Liberal Wars the Portuguese Civil War. Is the War of Two Brothers, que é por acaso um título da edição inglesa que eu publiquei, porque eles próprios acharam que de facto seria um título que melhor conduziria, melhor referenciaria à temática. Assim, agora, sim, peço-lhe o favor de passar à questão do Sinédrio. A Revolução de 24 de agosto de 1820, eu aqui não queria estender muito, mas sabemos que se queremos falar de liberalismo em Portugal, temos que recuar à Guerra Peninsular. Eu não refiro a invasões francesas, nunca usei o termo por uma razão. Como eu estudo História Militar, quando nós dizemos Guerra Peninsular é porque o exército português entra em operações em 1807 e só finaliza em 1814, em Toulouse. Ou seja, passa por toda uma situação de desagregação na primeira invasão francesa, que é conhecida, vou só fazer lá a respiração, começa a falar depressa e entusiasmar, com a retirada do rei para o Brasil, do rei da rainha, e do príncipe regente e da família real. Começa logo por aí. Não há uma fuga, na minha opinião, não há uma fuga da família real para o Brasil. É apenas uma retirada de um ponto do território para outro ponto do território. E, aliás, quem fica a ganhar são os brasileiros, em muitos aspectos. E, ao retirar a família real, há outra coisa que vai com eles, que é a nossa frota de guerra de alto bordo. A frota de guerra de alto bordo são os navios de linha, portanto, a frota de alto mar, era um dos objetivos que levou a que Junot atravessasse a fronteira com um exército de terceira categoria, digo já. Muita gente se espanta como é que nós não detemos os franceses ali por alturas de Vila Velha de Ródão ou nas Talhadas, pela zona de Castelo Branco, mas o príncipe regente deu ordens para não se resistir. E, portanto, o objetivo dele era capturar a família real portuguesa e capturar os navios da Marinha Portuguesa por uma razão muito simples. Porque desde a Batalha de Trafalgar, a Marinha Francesa tinha ficado sem os navios de alto porto. Estavam todos a repousar no fundo do Mediterrâneo. E mais uns navios espanhóis. Ora bom, para não entrar na Guerra Peninsular, que não é o tema, mas aqui já tinha começado a haver um fracionamento da sociedade portuguesa.
E ela talvez já viesse de antes, pela mão de oficiais portugueses e de quem viajava e fazia o Grand Tour na Europa, as chamadas ideias jacobinas, digamos assim. Portanto, esse fracionamento da sociedade portuguesa, e que muitas vezes foi alvo das inspeções da Real Mesa Censória, basta dizer que a Real Mesa Censória foi à Fortaleza de Valência, apanhou uma série de livros proibidos e só não levou os oficiais presos, porque a Comissão da Real Mesa Censória deu-se conta que uma companhia com baionetas apontadas a ele, portanto, só ficou o censório ali naquele momento. Portanto, já se estavam a espalhar as ideias. Portanto, este fracionamento vai começar a suceder dentro das próprias famílias, em que os mais velhos, isto não é um lugar comum, pessoas de mais idade continuavam com ideias conservadoras, e os mais novos tinham feito as viagens, tinham começado a fazer outras leituras, começam a ser mais permeáveis a ideias que não vêm só da Revolução Francesa. Também é preciso não desvalorizar a Revolução Francesa, mas antes disso, os franceses têm um exemplo que é a Revolução Americana. Eles não criam nada de novo. Aliás, boa parte do texto da produção da Revolução Francesa é baseada na produção constitucional, legal dos Estados Unidos. Portanto, a Revolução Francesa é ótima, vamos comemorar o 14 de julho, mas antes disso temos que pensar em 1776, no lançamento das bases do tecido democrático escrito na Idade Moderna. Bom, não me alongando, nós temos a Guerra Peninsular, vamos ser invadidos 3 vezes, cada uma das vezes o Napoleão vai aumentando a parada, nunca vem a Portugal, diga-se de passagem, vai a Espanha. Aliás, prega uma partida muito feia à Espanha da primeira vez, porque faz um acordo com a Espanha para nos dividir, e depois, quando os espanhóis dão conta, já estão com o exército francês lá dentro, e depois dá o 2 de Maio, e quem quiser ver o que é o 2 de Maio, vá ao Museu do Prado e veja o quadro do Goya, que está perfeitamente traduzido, o que é o 2 de... o que é também o que irá ser a resistência espanhola e o fracionamento da sociedade espanhola. Porque, deixem-me só dar um salto à frente, e vão-me ouvir dizer isto algumas vezes. A primeira guerra carlista de Espanha praticamente começa cá e não lá. A divisão entre Carlos e os cristinos vai começar cá, com operações que o general Valdeu, ainda cá com a nossa guerra civil. As grandes movimentações militares, e depois com a Convenção de Evramonte, desculpem eu ter saltado para o fim e depois vou saltar para o meio. Não se baralhem muito. Sabem porquê? Porque eu não estou a usar papéis. Só por causa disso. Não estou a ler. Ora bom, continuando com a questão, só para usar um bocadinho mais tarde, continuando com esta questão, este fracionamento acaba por conduzir a situações que ainda hoje são pouco entendidas, quer dizer, são entendidas e não entendidas. Que é o caso, por exemplo, do general Gomes Freire de Andrade, do Marquês da Lorna, do Carcome Lobo e toda uma série de oficiais que aceitam integrar a Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão. E há aqui que chamar a atenção a um pormenor. O Marquês da Lorna não teve escrúpulo nenhum em estar com Macena às portas de Almeida. O general Gomes Freire de Andrade, o acordo que fez é: eu sirvo o exército francês, tinha, de facto, era uma questão ideológica, mas nunca levantarei armas contra Portugal. E ele andou pela frente russa, etc, etc. Tanto é que ele consegue voltar para Portugal e ter um perdão. Não é o caso da família. Entretanto, tentando sintetizar, em mim deve ser algo inaudito, nós passamos da Sertã para o Fogo. Porquê? Para expulsar os franceses do nosso território, vamos tentar entender onde é que os ingleses aqui entram e que vai dar ao Sinédrio. Obviamente, já penso que é do conhecimento geral, a intervenção inglesa em Portugal. Desde há muito tempo, em várias circunstâncias, invocando sempre o velho tratado de Windsor, quando foi útil para uns e útil para outros. Qual era o grande problema em relação ao período napoleónico com os ingleses? Os ingleses eram extremamente fortes no mar, como se provou em Trafalgar. A frota Nelson de Collingwood, há que fazer justiça, só se fala do almirante Nelson. Havia outro muito competente que era o Collingwood, mas não era tão mediático.
facto tinha uma capacidade de projeção estratégica a nível dos oceanos que não tinha eco na capacidade de projeção terrestre. Ou seja, o exército inglês era muito eficiente, mas tinha um pequeno problema. Como se baseava no sistema profissional, era pequeno. Ou seja, quando tinha que se projetar para a terra para uma operação militar, convinha ter aliados, ou ter pelo menos uma base logística ou um ponto de apoio. Ora, a primeira experiência que eles fazem é na primeira invasão francesa, mas aí vão sem apoio, que é na Batalha da Roliça e do Vimeiro. Mas a questão é que na Batalha da Roliça e do Vimeiro, como eu disse há uns minutos atrás, o exército que Junot comandava, o Ginot, que lhe chamava em Lisboa, e mais outros epítetos, era um exército de recrutas da Bretanha e gente com pouco treino. Portanto, não foi difícil derrotá-los nas alturas da Roliça, ali perto de Óbidos. Portanto, não foi complicado. Depois temos a questão da Convenção de Sintra, mas isso é um escândalo que depois poderão ver noutras circunstâncias. A segunda e a terceira invasão vai fazer perceber aos ingleses que o teatro de operações principal que vão ter é a Península Ibérica. Agora, como é que eles vão conseguir defrontar mais de 300 mil homens que estão situados, vários exércitos franceses, corpos de exércitos, que estão na Península Ibérica? Eles vão precisar de um aliado. Coloca-se a questão, que aliado? Em quem é que eles vão investir? Eles têm duas hipóteses. Ou Portugal, ou a Espanha. E aqui as valências que são medidas, e não quero ofender nenhum espanhol aqui presente, mas é assim, o sistema militar espanhol tinha sido desmantelado tal como o português, mas era muito instável. Não, com isto não estou a dizer que eram melhores nem piores, era instável. Não era dado a receber comando, não tinha o hábito de trabalhar em, vamos pôr, de uma forma simples, em equipa. Mesmo assim, o governo britânico apostava muito na reconstrução do exército espanhol por uma questão numérica, que eram sensivelmente mais que nós. O Wellesley, ainda não o promovia, Wellington, Sir Arthur Wellesley, faz a jogada de apostar em nós. Porquê? O nosso exército tinha sido completamente desmantelado, mas ele tem uma opinião, e essa opinião é um bocadinho solidificada pela pessoa que vem dar ao Sinédrio, já lá chegarei, espero, que é o general William Carr Beresford. O Beresford já tinha estado na Madeira, em 1804, 1805, numa invasão preventiva da Madeira, para Madeira não cair ao lado francês. Conhecia bem a realidade portuguesa. E ele preferia ter um exército mais pequeno, mas na aposta seria algo mais controlável, mas teria sido completamente pago pela Inglaterra. Portanto, nas duas invasões que se seguem, e até ao dia da Batalha de Bussaco, os ingleses gastaram, isto está na minha tese de doutoramento, tive que o analisar, mas posso dizer que os dados foram levantados em duas teses para a promoção oficial superior do West Point, os americanos adoram esta temática. Portanto, estão lá os números, 3 milhões de libras esterlinas da época. Não são 3 milhões de libras esterlinas agora, é da época. Portanto, foi uma fortuna para equipar 55 mil soldados portugueses, com participação do erário régio, mais 100 mil homens, isto pôs praticamente toda a população de Portugal, toda a força de trabalho em armas. Deixámos de ter gente para trabalhar a agricultura. Mais 100 mil homens nas milícias e ordenanças. Portanto, isto foi um investimento brutal, enorme, mas que deu resultado. No dia da Batalha de Bussaco, eles ficaram com a certeza que tinham tropas para poder operar contra os franceses, não só em Portugal, mas também em Espanha. Mas isto também continua a trazer a fraturação política. Porquê? Porque trocámos o invasor francês pelo protetorado inglês. Mas que era o Cineiro. Ora bom, se nós... o nosso sistema de promoções militar até à Guerra Peninsular era por sangue. Ou seja, promovíamos oficiais superiores, nobres, da aristocracia, possivelmente não sabiam a diferença entre o coice de uma coronha e uma fecharia de Pederneiras. Eram nobres. Mesmo assim, o Marquês de Pombal criou o Colégio dos Nobres para lhes dar alguma formação militar. Mas porque o Conde Lippe tinha ficado espantado, isto uns anos antes, quando chegou a Portugal, e tinha verificado que o nível de literacia da aristocracia portuguesa era baixo. Por vezes havia sargentos mais instruídos nas fortalezas como Valença, como eu já referi,
e até possivelmente aqui nas ilhas, do que os oficiais. E ficou também chocado de ver capitães a servir à mesa do general. Portanto, aquilo chocou com uma mentalidade prussiana, embora pago pela Inglaterra, que ele tentou, digamos assim, fazer um upgrade, modernizar esse sistema. O sistema inglês era um sistema misto entre meritocracia e posses financeiras. Querendo dizer isto, eu o quê? Não havia um certo compadecimento com a incompetência, mas há incompetência no exército britânico. Basta dizer, desculpem agora, venho até à Primeira Guerra Mundial, mais uma vez, só para baralhar um bocadinho, que o general Douglas Haig comandava o nosso setor, onde nós estávamos em 1917, alguém disse que era um exército de valentes comandado por um burro. Portanto, já estão a ver que os próprios ingleses também nós sobrevalorizamos os ingleses também quanto à incompetência, também não deixam créditos por mãos alheias. E para mais, tinham que comprar os postos. Ou seja, praticamente também a aristocracia ou a burguesia endinheirada inglesa, tendo os filhos no exército, comprariam os postos. Ou seja, um capitão, para passar a major, teria que ter algumas centenas largas de libras, parece pouco, mas na altura uma fortuna, para comprar o posto de major. Ora, uma das cláusulas de acordo do apoio militar inglês, eu juro que isto tem a ver com o Cineiro, juro a pé juntos, era que os oficiais ingleses que viessem servir nas unidades portuguesas, porque eles financiam-nos o exército, mas os ingleses nunca nos deram nada de graça. Basta o acordo de 1810 dos portos brasileiros, em que eles não pagam taxas alfandegárias. A taxa de lucro da importação dos produtos brasileiros para a Inglaterra é 200% de lucro. Porque não pagam taxa alfandegária nenhuma. Que é para as 3 milhões de libras esterlinas. Ora bem, um oficial inglês que viesse cá, que fosse capitão no exército britânico e fosse assumir um posto no exército português, passava ao posto seguinte, de major, sargento-mor, na altura, depois major posteriormente, e de major para coronel por aí fora. Iam fazendo carreira, iam ganhando o soldo de cá e o soldo de lá. Acabavam por conseguir, depois, ao voltar para a Inglaterra, comprar o posto com facilidade, até porque já trazia um bocado de currículo vitae. Portanto, era fácil progredir cá e progredir lá, e progredir nas Índias. Portanto, nós o que é que se transformou o sistema militar português? Num trampolim de promoções para os oficiais britânicos. Ora, vamos pensar numa coisa. Acabada a Guerra Peninsular, o exército português não foi dissolvido. Eles conseguiram fazer uma coisa connosco, que foi transformar o exército português, e não são palavras minhas, num dos melhores exércitos da Europa. Pequeno, mas eficaz. Não vou aqui agora entrar nos pormenores em que é que ele é eficaz, mas em que os ingleses podiam contar. Só para um pequeno pormenor. Penso que todos ouviram já falar da Batalha de Waterloo. Há uma carta do Wellington a solicitar que já Napoleão já tinha desembarcado no Sul da Bélgica toda uma mantenha que os soldados portugueses para a Bélgica, que era para complementar as tropas que estavam na Bélgica, um mês antes do Waterloo, porque ele não sabia, o Wellington, que os prussianos de luta eram necessários. Só que houve um protelamento gradual na situação que se fez a batalha do Waterloo, porque os 30 mil homens estavam preparados, e não chegaram para a Bélgica. Para onde é que eles foram? Para o Brasil. Era a divisão dos reais de empate político. Ou seja, foram destacados para o Brasil, porque nesta altura o Brasil começa a ter os seus primeiros Mercedes do empate, etc. Começa a germinar a ideia interior. Para mais, é que Dom João VI, já não foi, João VI, e eu estou ligando um rei universitário, tinha transformado uma colónia num rei. Estatutariamente num rei. Quem não vive Portugal do Brasil? O que era uma colónia para um rei? Com a capital do Rio de Janeiro, a final do Rio de Janeiro, o Real da Administrativa do Rio de Janeiro, toda uma estrutura de Estado no Brasil, que ainda não se no Brasil, que só ainda podia ser nosso, o Uruguai, ainda dava com problemas na legislativa. Digamos que o Brasil era um país pronto a servir.
E mais, que o Estado eleitor. Quem estuda as questões das associações do Brasil é o Estado eleitor que estava pronto a servir. Por que é que eu não falo isto à América Espanhola? Estava para aqui. Por causa do desempenhar, disse bem, mas não havia uma estabilidade política que não haveria no Brasil. Logo, Portugal, neste momento, são um Brasil, obviamente não está a tirar muito dele, porque está a ser força, os que são brasileiros, mas está a examinar a ideia do Brasil. Aqui Portugal tem que se fazer. O exército é mobilizado e começam então a entrar os traçamentos políticos, porque quando há paz, nós há sempre a pensar em política, e não em guerra. E assim, andamos um bocadinho mais rápido. A primeira tentativa de todos os filhos. A primeira tentativa de trazer um imobiliário mundial a um reino. Era muita pessoa. Não sei se era assim uma reina de era um homem moderado. E também é que o homem do Brasil que não Dom Pedro não vai. Não sei só quando o trabalho de 25 anos e na cabeça estava muito mais. Mas então, vou-te levantar. A convidar. Não é bem só a instalação do individual, não é só isso, mas parar com o processo em que os oficiais portugueses eram perseguidos pelos comunistas. Ou seja, tinha 4 a 5 oficiais, 2 ingleses, 3 portugueses, e as mesmas circunstâncias são muito. Nem é que separavam todas as mesmas situações, a mesma coisa de serviço, mesmo tempo, anos de Deus, sempre comunistas. Depois, cada vez que se fala assim, não, nós temos uma certa culpa de poder do estatuto para o exército militar. Éramos uma reserva estratégica que nunca chegou a ser usada. E nunca ajudava as pessoas que estavam nesse período. A primeira tentativa, toque muito mal, que é que eu vou escolher andar, efetivamente, então, a dois irmãos. E acaba com isso. Acaba com 11 dos seus oficiais deputados e capitados em Lisboa e ele é deputado importado em privado no Forte Nacional da Barra, onde estava nesta altura da Porta. E ele sucede, ele também é deputado, porque é uma humilhação, é atroz, porque assim a direita é particular, não se deve fazer. Igualmente, a última salta, tiveram algum receio que houvesse a própria ordem de instituição. Isso é no basta ou meio, não aceitaram ser. Portanto, houve a própria ordem de instituição ao tribunal. Então, após isto, em 1818, no Porto, uma cidade liberal, mas não tão liberal quanto isso, para começar. Quando, mais tarde é uma cidade que oscila entre o liberal quando lhe interessa, ou quando não interessa, aclama Dom Miguel. Mas isto é um bocadinho mais tarde, isto está nas atas da Câmara. Começa-se a criar uma resposta. Esta resposta é criada por primeiro um terceto que se reuniu a partir de 1818 em São João da Foz, para quem conhecer o Porto, onde está a Fortaleza de São João da Foz, aquilo era uma aldeia ali, bastante afastada do Porto. José da Silva Carvalho, Manuel Fernandes Tomás e Ferreira Borges, se começaram a reunir e criar uma conspiração, mas de silêncio, como deve ser, para não ter o mesmo destino, vamos ver, de Andrade, e começaram a alargar o âmbito da conspiração, nomeadamente à magistratura e à elite comercial da cidade. Aqui não entra muito, não faz parte desta realidade a aristocracia. A aristocracia, por natureza, estava ainda ligada, na sua maioria, aos valores conservadores. Mas o 24 de agosto não é uma revolução liberal. Há duas revoluções. Há uma revolução liberal civilista deles. Há uma sublevação militar corporativa do Exército. E posso-vos falar de mais duas. 31 de janeiro e 25 de abril. São revoluções corporativas. Antes da questão política, são corporativas. Políticas à parte. Eles pretendem o apoio do Exército
o argumento era expulsar os ingleses para quebrar com esta cadeia de trampolim que sucedia nestas circunstâncias. Portanto, isto vai levar, de facto, à formação do Sinédrio, se me puder passar à frente, em que vamos ter o apoio, eu não consegui pôr aqui, quer dizer, não consegui, não podia pôr, mas são muitos, o apoio fundamental de 2 militares, mas há mais, e um deles eu vou já falar, que não está aqui e vai estar, mas vai estar mais à frente no sítio onde não se espera estar. Sebastião Drago Brito Cabreira, que comandava a Artilharia 4 no Porto, no quartel de Santo Ovídio, hoje o comando pessoal. Bernardo Castro Pulga, que comandava o Infantaria 18, também sediado no mesmo quartel, portanto, na mesma unidade. Portanto, no dia 24 de agosto, faz-se, digamos assim, a descrição está presente em vários locais. O fundamental foi que eles tinham acesso aos arsenais. O Regimento de Infantaria 6, que era o 2º Regimento de Infantaria do Porto, não estava na cidade. O Regimento de Milícias da Maia toma o partido da sublevação, que era o maior fora da cidade. Tinha sempre o efetivo completo. Sendo assim, temos esta sublevação a 2 tempos, estando-se a Lisboa até setembro. Agora, é o substrato disto. E qual é o substrato disto? É o documento que seja de direitos e deveres, isto da parte civilista, que configurasse exatamente o Estado de Direito, e isto é defendido muito recentemente pela última publicação do Dr. Rui Albuquerque, que é exatamente a visão da construção do Estado de Direito a partir de 1820, não querendo dizer que não existisse, mas aqui é de facto um documento que é a criação da Constituição, que depois é aprovada para 1822. E esta Constituição é muito radical. Diz-se que foi baseada na Constituição de Cádiz de 1812, que Fernandes Tomás levou pouco tempo a escrevê-la porque copiou a de Cádiz. Isso é o disco que diz, é um texto genuinamente português, mas que é do povo para o rei. Retira praticamente os poderes todos ao rei, inclusivamente o poder de vetar. O rei limitava-se a ser um símbolo do Estado. Mais nada. Não tem pendores republicanistas, nada disso, mas retirava todos os poderes ao rei. Ora, isso era demasiado drástico. Era demasiado drástico porque há conservadores que também não se revêem, por exemplo, no que vai ser o miguelismo. Vão se rever, se calhar, numa vertente liberal, mas não vamos tirar o poder todo ao rei. Então, com a crise sucessória do Brasil, com Dom Pedro, com a morte de Dom João VI, com o regresso de Dom João VI a Portugal e a morte de Dom João VI, com o facto de Dom Pedro declarar a independência do Brasil e ser já Dom Pedro I e não poder acumular coroas, portanto, toda a crise sucessória que se vai gerar, isto vai acabar por chegar a Dom Pedro, não era assim tão liberal quanto isso, desculpem que vos diga. Eu estou a recriar o membro do exército de Dom Pedro, mas ele não era assim tão liberal quanto isso. Tinha o cabo, era uma figura real, e construir uma carta constitucional não é uma questão de moderação, não é moderador, é que inverte os papéis, é do rei para o povo. Ou seja, o rei pode vetar as leis. Mas eu fico a perguntar se o nosso Presidente da República não pode fazer o mesmo. Faça a Constituição, também pode vetar as leis, acho eu. Eu não sou jurista, mas acho que faz o mesmo que faria com a Carta Constitucional e não com a Constituição. Pronto, isso era um pequeno à parte. E se puder passar à frente. Eu não vou ler este texto. É só para termos aqui, se quiserem ler rapidamente, o pensamento político dos liberais e da origem o que dá origem ao movimento que vai trazer a Portugal as Cortes Constituintes, a Constituição, mas que, por outro lado, vai esbarrar no problema acessório e vamos ter a Guerra dos Dois Irmãos, precisamente. Porque Dom Pedro não pode acumular coroas, querem impor a filha como rainha, mas, por outro lado, na linha acessória, e à face de alguns pensamentos do direito sucessório, possivelmente quem teria direito mesmo ao trono seria Dom Miguel, seria mesmo Dom Miguel. Havia aqui alguns traços da lei sálica que impedia, por exemplo, a sucessão das mulheres ao trono, do elemento não varonil. Há uma tentativa de Dom Pedro de conciliar, chegando ao ponto de propor casamento de Dona Maria, a sua filha Dona Maria, com o tio,
o tio até prometeu, o Sr. Dom Miguel prometer que cumpriria o trato constitucional, claro, da Carta. Obviamente que ele não cumpriu nada, enquanto ia fazendo golpes em 1823, 1824, era exilado para a Áustria, voltava da Áustria, faz novos golpes, portanto, isto foi analisado por António Manuel Espanha, é toda uma sessão de golpes e contra-golpes e pronunciamentos, até tem tipologias próprias, até que a situação de facto se precipita com 1828, com a Belfastada, que é para chegarmos aqui ao início da Guerra Civil. Se me puder passar à frente o slide, isto é só ilustrativo de muita produção gráfica, muita, sim, relativa, sobre o 24 de agosto, panfletária, logicamente, por favor. E o 24 de agosto passou ao lado das ilhas dos Açores, não passou. Está aqui, isto foi está extraído de um post do professor Dr. Sérgio Rezendes de São Miguel, que levantou este pequeno texto. Na madrugada de 1 de março de 1821, um ruído desusado de tropas que marcham, o rodar chocalhando por carretas de artilharia, o rufar bélico de um tambor e o estrugir ruidoso de vivas quebraram a paz silenciosa e mazomba da capital de São Miguel. Perante uma população alarmada e atónita, ouviam-se gritos de viva a Constituição. 60 homens, liderados por um alferes e um tenente, marchavam acompanhados de fidalgos do Forte São Brás à Câmara, subindo os garrulados e fidalgos à Sala Nova. Os gritos despertaram o governador da ilha, Sebastião José da Riaga Brum da Silveira, que se recusou a ler o edital dos revoltosos liberais. Já estamos a ver aqui o fracionamento natural logo das resistências ao movimento. Para a Casa da Câmara, nomeou-se um governo interino reconhecido pelas 3 ordens sociais, seguindo-se a mando do governo interino o envio a Lisboa do Major José de Medeiros Costa e Albuquerque para comunicar à Junta Governativa do Reino a adesão de São Miguel aos princípios liberais, comunicando-se na 46ª sessão do Congresso a 30 de março, à luz da liberdade dos Açores. Eu penso que isto até está transcrito nos arquivos da Assembleia da República, na documentação que está online, portanto é possível encontrar o documento. Portanto, e está ali a indicação da fonte. Também aqui, nos Açores, não passou ao lado a sublevação militar de 24 de agosto. Por favor. Quando chegamos ao precipitado da Guerra Civil, em 1828, o Belfastada, com uma tentativa de um contragolpe liberal levado a cabo por Saldanha, Bernardo de Sá Nogueira, que vem do vapor Belfast, as coisas correram muito mal, não foi possível. O país tinha praticamente aderido à causa miguelista, porque era a sua essência. Não valia a pena ter ilusões. O liberalismo ainda estava muito confinado em determinados setores da sociedade, determinadas áreas geográficas do país, e continuava a ter o miguelismo ou o conservadorismo corporizado na imagem de Dom Miguel, porque Dom Miguel corporiza aquilo que muito português gostava de que era o Marialva. Eu aqui não vou tomar partido se o Dom Miguel não vou pintar o Dom Miguel das mesmas coisas, porque não há santos nem pecadores, mas Dom Miguel gostava das suas touradas, gostava de correr as tabernas de Lisboa, mas isto é o disco que disse. E sabemos muito bem que as propagandas funcionam para os dois lados. A verdade é que Dom Miguel tem uma ideia muito clara de governo, que é o governo absoluto, a imagem do governo austríaco e russo. Se quisermos comparar, o governo austro-húngaro, ou seja, a coroa austro-húngara e a coroa russa. As outras estavam todas a tremer. Basta o caso da França, em 1830, com praticamente o confronto entre Carlos X, um absolutista, e Filipe d'Orléans, o rei cidadão, que vai trazer também uma série de produção, que eu penso que a melhor corporização disso é Os Miseráveis de Victor Hugo. Quem quiser ter essa noção desse período é ler Os Miseráveis de Victor Hugo. Na imprensa lá fora, esta imagem aqui, sobre Dom Pedro e Dom Miguel, tem mesmo este título. O que é o assaimar. Ou seja, no fundo, Dom Pedro e Dom Miguel estavam a ser assaimados pelas potências estrangeiras, pelos dois blocos estratégicos que ainda se enfrentavam, a França e a Inglaterra. Claro que mais à frente vão entrar outros blocos estratégicos no Império Austro-Húngaro, as potências, a própria Rússia, que também começa a ter outras ambições territoriais em direção àquilo que depois vai ser mais tarde a Guerra da Crimeia. Portanto, o mapa da Europa anda-se a redesenhar desde o Congresso de Viena. Mas aqui a questão da Ibérica é bastante importante, porque a Península Ibérica tem um peso estratégico no Mediterrâneo para o lado espanhol,
tem um peso para o Atlântico, para o lado português, e das relações que Portugal reata com o próprio Brasil. Ao fim e ao cabo, em 1825, reconhece a independência do Brasil e não só. Havia uma... Peço desculpa, deixem-me só tomar um bocadinho o fôlego. Nós perdemos imenso comércio, fechámos casas comerciais, foi uma tragédia. Não foi, não. Há uma família no Porto que era os Pinto Leite, fecharam as suas casas comerciais no Rio de Janeiro durante 6 meses. Isto muito antes de 1825. Passado uns tempos estava aberto. Então eles voltaram a abrir. Os brasileiros não foram assim tão mentecaptos quanto isso, que fossem quebrar assim. Claro que a independência do Brasil também não é o que se pinta. Houve sangue, houve. Houve combate entre portugueses e brasileiros, houve. Porque há bocado esqueci-me de um pormenor. É que não houve um exército colonial. Há muito tempo não havia um exército colonial do Brasil. Havia um exército brasileiro, debaixo do comando da coroa portuguesa, que é uma coisa que eu vou defender num congresso daqui por pouco tempo. O exército brasileiro estava feito. Não era um exército de cipaios, não era um exército de nativos. Era um exército completo, organizado, estruturado, e uma marinha estruturada em boa parte com a nossa marinha, com o que sobrou da nossa marinha. Portanto, como eu digo, quando Dom Pedro declara a independência do Brasil, ele vai declarar, se repararem, algo que é estranho. É a única monarquia da América Latina. Tudo o resto são repúblicas. É a única monarquia. Mas para que a coisa fique melhor na fotografia, e não só, ele faz-se imperador. Faz-se imperador também porquê? Ele emulava muito o Napoleão. E onde é que ele emula o Napoleão? É durante a Guerra Civil. É a própria maneira dele estar. A própria maneira dele fardar. Eu espero não me esquecer disto aqui a bocado. Já vamos ver. Dom Pedro e Dom Miguel não são duas figuras, nos seus lados, não são duas figuras, como se costuma dizer, consensuais. Nem todos os miguelistas, ou legitimistas, vamos pôr assim, iam muito pelas ideias de Dom Miguel, porque ele abusava um bocadinho de ser sanguinário. Tinha métodos um bocado drásticos, é metáfora. Nem o próprio Dom Pedro também tinha ilusões, que ele também tinha as suas ânsias de poder e as suas ambições. Além disso, o próprio setor liberal estava logo dividido por natureza em quê? O setor liberal estava dividido em logo dois lados. Por um lado, a Constituição de 22 da esquerda, se quisermos pôr no espectro político para perceber, à esquerda, a Constituição de 22, à direita, a Carta Constitucional de 26. É simples, é pôr na nossa perspectiva atual que é fácil de situar. Dentro desse panorama político ainda temos as subdivisões, saldanhistas, palmelistas, contra o Dom Pedro, a favor do Dom Pedro. O melhor exemplo que eu posso dar é durante o cerco do Porto, o Henry Millay Doyle, que estava a servir no Estado-Maior liberal, servia mesmo no Estado-Maior, escreve nas suas memórias que era impressionante, quando cada vez que ia a uma reunião do Estado-Maior conseguia contar 11 fações dentro dos comandos. 11. Dentro dos próprios, não sabia, ele quando publica, penso que em 1838, foi descoberto sem receber nada, as suas memórias, 38 ou 42, não me recordo muito bem. Ele admira-se como é que nós ganhamos a Guerra Civil. Era que talvez os oficiais miguelistas, eu lembro perfeitamente a passagem, fossem talvez um bocadinho menos competentes que os nossos. Porque ele não conseguia entender, porque a divisão era profunda do lado liberal. Profunda em termos ideológicos. O que é que leva à derrota de Dom Miguel? São as invejas pessoais na rede de comando. Isso vamos ver à frente. Portanto, se puder passar... peço desculpa, volto a ter desculpa. Qual era a única coisa que colava aos liberais? Qual era a cola dos liberais? O nozinho. Isso é a Dona Maria da Glória. Para a Dona Maria II. É aquilo que mantinha os liberais agregados. Porque se não houvesse Dona Maria II, isto acabava por se... Aliás, a prova é a patelia. Isto é um ajuste de contas mais tarde. E o setembrismo. Agora sim, por favor. Portanto, para conhecerem melhor, este slide eu nem digo nada, só é provocação. Seriam tão diferentes e tão iguais. Eu acho que o Sr. Dom Pedro só não tinha o hábito de mandar enforcar pessoas e cortar-lhes a cabeça como fez aos mártires no Porto. Portanto, nas execuções de 1829. Execução na Praça Nova e para as cabeças cortadas em estacas à porta de casa e nas estradas de acesso a Aveiro, São João da Madeira, Matosinhos e Porto. Passando à frente, temos que chegar à terceira. Qual é o baluarte que temos aqui? O baluarte que aqui temos, o baluarte da liberdade, o rochedo da liberdade vai ter várias epíteses.
ou cresceu do desespero, da perspectiva dos miguelistas, são as Ilhas dos Açores. Portanto, a terceira, como um baluarte, isto não esteve sempre debaixo, portanto, o arquipélago não esteve nunca, até determinada altura, não estava sob controle liberal, estava uma ilha só, era preciso controlar o resto das ilhas, o que não é fácil, diga-se passagem. Então vamos ter aqui todo um processo. E tendo em conta que durante uma boa parte destes anos, que são de 28, 29, 30, 31, até praticamente à saída, pouco antes da saída da esquadra para Portugal, a esquadra inglesa andava a bloquear o acesso aos Açores, andava por lá, sabe-se muito bem disso, e várias vezes barrou a passagem tanto a miguelistas como a liberais. Eu penso que aqui o momento mais significativo para os Açores, eu sou do Continental a falar para os amigos dos Açores, mas acho que é bom de recordar o que é que se passou na Ilha Terceira, na Baía da Vitória, ainda lá hoje, andei lá perto, nesses dias. Então, nós temos aqui uma gravura de época, podemos já ver a esquadra. Não sei se aqui os pontos são familiares a quem é daqui da Terceira, certamente que serão, e que nós já começamos a ver alguma desorganização na maneira de lidar com a guerra da parte dos miguelistas. Desorganização, sobretudo, e invejas. Adiante, por favor. No dia de 11 de agosto, há que acabar com a ameaça liberal. A primeira tentativa de acabar com a ameaça liberal, a sério, é com a vinda da esquadra miguelista para tentar neutralizar o dispositivo que já estava aqui montado, liberal, tanto político como militar. Então, temos uma esquadra que vem sob o comando do almirante José Joaquim da Rosa Coelho, com cerca de 3.000 homens para a força de desembarque, apoiada com fogo de esquadra, com um total de 370 canhões. Eu aqui iria dizer que temos que dividir a meio, porque normalmente os navios só iam estar a usar metade do poder de fogo para a terra, a menos que andassem a dar a volta de bordo. E a frota era composta exatamente pelo que sobrava da grande frota do tempo de João VI. Isto são as sobras. Era o que nós podíamos realmente armar como marinha, e foi possível. Portanto, a frota de guerra, a frota de combate, e depois a força de desembarque. Adiante, por favor. Aqui mais uma imagem, podemos ver aqui as fortalezas fortes e baterias. Por vezes existem as designações em simultâneo para a mesma estrutura, temos designações diferentes, também vamos ver mais à frente. E, se por favor, se puder passar o dispositivo que eu consegui levantar, que ele aliás está publicado. Portanto, na Baía estendia-se por cerca de 5 km. Eu digo isto, são da Terceira, mas eu próprio, por vezes no meu Porto, na minha cidade de Porto, não vou aos sítios. Portanto, se calhar temos que começar a olhar para os sítios, se quiserem. E as estruturas fortificadas das forças liberais eram as seguintes. Forte Santa Catarina, na Praia da Vitória, com 7 peças. Isto era, tive que usar aqui fontes estimativas entre o século XVIII e um tombo de 1881. Com 7 peças. A bateria de São José, Cabo da Praia, não sei se estes nomes vos estão a soar, mas certamente vos estão a soar, de certeza. Conhecem os locais. Com 4 peças. Isto pela planta da Damião Pedro de 88. A bateria de São Caetano, eu estou para forte, e bateria porquê? Porque tanto aparece com a designação de forte como aparece com a designação de bateria. Mas a verdade é que, parece-me, pelo que eu pude ver, eram estruturas fortificadas ou pelo menos baterias fechadas, em Gola. O Forte Santo Antão, com 3 peças, a bateria de São João, com 4, Forte das Chagas, com 5, Forte da Luz, com 3, Forte do Porto, isto tudo quase na freguesia de Santa Cruz, com 4 peças, e o Forte Espírito Santo. Ainda hoje, na visita que fiz ao Forte São João de Batista, se falava do Forte Espírito Santo. Portanto, há referenciação e não há só referenciação escrita. Se puder... existem plantas, elas são todas da Direção-Geral de Infraestruturas Militares, portanto, foram retiradas de lá. Nós podemos ver, aqui não se vê muito bem, mas depois eu posso deixar o PowerPoint, se alguém estiver interessado. Há uma versão em PDF mais levezinha, que ela é um bocado pesada, para nós vermos que este é o tipo de plantas, que depois vai aparecer para o Cerco do Porto o mesmo tipo de plantas destas estruturas fortificadas, e que nos dão uma ideia, talvez estas aqui,
veja um bocadinho melhor. Este tipo de pequenos portinhos, meios bastiões, meios portinhos, com canhoneiras, não é? Por vezes o número de canhoneiras não corresponde ao número de peças, pode ser menos, mas que sofreram bastantes danos no dia 11 de agosto. Portanto, como podem ver, esta era a estrutura defensiva principal que estava apontada à Baía da Vitória, portanto, à zona da Praia da Vitória. Havia as outras, mas que estavam todas viradas para o lado errado. O lado errado, não, para o lado oposto. Portanto, por favor. Só para ilustrar, para ter uma ideia, isto é retirado do meu livro, o tipo de artilharia. Não está aqui, não consegui ter, na altura, para este livro não se justificava. O tipo de artilharia mais ou menos seriam os obusos de campanha e os morteiros, mas haveria as peças de sítio que aqui não têm reproduzidas, portanto, que nós podemos ver. Ainda hoje estava a ver uma que está no forte lá em cima, que era do Arsenal Real do Exército 1814, com as armas não se consegue ver muito bem, não consegui ver muito bem, mas é uma peça de 1814, sim, uma peça de sítio, de fortaleza, e também esta artilharia que se desloca, porque havia aqui peças de artilharia a deslocar-se dentro da ilha. E nós já vamos ver, porque eu vou ler aqui uma memória que prova isso. Se me puder... Enquanto leem isto, eu vou tentar não usar óculos, porque os meus óculos não são da época, portanto ficam anacrónicos, e eu vou tentar ler, porque tem a ver com as memórias. Portanto, tem aqui a descrição da batalha. Primeiro, um fogo de amaciamento, um fogo naval, com cerca de 4 horas e com um registro que aparecem algumas fontes de 5 mil tiros efetuados pela esquadra. Claro que os fortes se aguentaram, mas tiveram sérios danos, é lógico. E o que é que... Eu penso que falava com alguém ontem que o que estragou tudo foi o vento. O vento mudou e a esquadra, de repente, ficou completamente desorientada. Virou de leme e aquilo começou a desorganizar-se. E imagino que é a mudar de leme e a deitar os lanchas à água com as tropas. Aquilo, portanto, começou a desorganizar-se quase no início. As tentativas de desembarque. Há uma primeira tentativa frente ao Forte Espírito Santo e a segunda para dentro do areal. E temos que nos lembrar de uma coisa. Se nos tentarmos pôr no papel de um soldado de infantaria, por acaso era a minha especialidade, a tentar formar na velha escola, de formar uma linha de subida pelo areal, num areal que eu não sei se na altura seria muito mole, seria muito duro, mas isso influi no avanço das tropas à areia. Ou seja, começa a travar o avanço. E com uma resistência que eles não contavam dos voluntários da Rainha, e possivelmente aqui também dos terceirenses e dos caçadores, isto começou a desorganizar, a quebrar o ímpeto dos dois tentativas de desembarque. Mas o problema é que muitos das lanchas também já começavam a apanhar, se estava a haver mudança de vento, havia também mudança de rebentação, começou a desorganizar as próprias lanchas. Lanchas aqui, deixem-me esclarecer, são os navios a bote, são os escaleres que são descidos dos navios. Não são lanchas, bem, acho que ninguém está a pensar em lanchas a motor, mas, portanto, chama-se lanchas, portanto, aquilo tinha 6 a 8 remos, e ainda era capaz de levar cerca de 20 e tal homens a 30 homens. São lanchas grandes. São botes de grande dimensão, escaleres. Ao fim do dia, os miguelistas acabam por levantar ferro, deixando nas mãos livres algumas centenas de mortos e prisioneiros. A derrota miguelista é atribuída a erros de estratégia por parte dos seus comandantes. Ou seja, os erros de estratégia foi eles serem apanhados, já não estariam muito organizados, mas as mudanças climatéricas e as mudanças de circunstâncias não conseguiram lidar com elas em tempo útil. Portanto, não conseguiram dar a volta ao contexto e tentar remediar a situação. A Vitória Liberal mudou o nome da terceira, que antes era a Ratoeira, a propaganda miguelista chamava isto a Ratoeira, para baluarte da liberdade, mas também é outra expressão que é o Rochedo da Esperança. Portanto, também já me apareceu. E agora, eu, sim, vou ler aqui uma descrição do Visconde de Ovar, do futuro Visconde de Ovar, de António da Costa e Silva. Eu vou pedir a vossa indulgência, porque isto realmente não quero pôr óculos que não sejam de. E dizia ele assim: recebi as instruções verbais que se reduziram a colocar-me com a coluna do meu comando naquela mesma noite, de 10 de agosto, na vila de São Sebastião, observar ali os movimentos da esquadra e marchar imediatamente a socorrer qualquer lugar onde o inimigo se dirigisse para efetuar o desembarque.
Com efeito, às 11 da noite, saí de Angra com a coluna do meu comando e às 2 horas da manhã cheguei a São Sebastião. Ao romper do dia, uma intensa névoa não permitiu descobrir-se a esquadra. E também somente pelas 6 da manhã é que com o óculo a pude ver aterrada junto ao Monte Brasil e com as lanchas dispostas para receberem gente. Ou seja, já estavam arriadas junto aos costados e estavam a começar a descer para as lanchas, as tropas. Porém, navegando na direção dos Ilhéus. Isto é do Visconde Ovar, está assim descrito. Mandei que a coluna se dispusesse a marchar e, no entanto, a esquadra chegou à altura de Porto Judeu e aí se pôs à capa, dando a conhecer que pretendia fazer ali o seu desembarque. Então me dirigi, peço desculpa que isto é mesmo dos outros, então me dirigi com a coluna para aquele ponto, a marcha forçada, marcha rápida, onde cheguei em meia hora, tendo quebrado no caminho 2 rodas dos reparos. Isto queria dizer que ele estava a rebocar a artilharia. Não estavam só a contar com a artilharia das fortes, mas havia artilharia de campanha agregada. Não sei se são as peçazinhas que depois sobram para ir na esquadra para Portugal, mas pronto, pode ser. Portanto, quebra as rodas dos reparos, fica sem artilharia, as quais mandei trocar por outras quase no mesmo estado que se achavam no Castelo São João Batista. A esquadra inimiga conservou-se naquela altitude pouco mais de 1 hora e depois largou a todo pano, metendo em cheio ao longo da costa e na direção da Vila da Praia, favorecida por uma intensa serração. A serração aqui é o termo ipsis verbis. Penso que terá a ver com o estado do mar. Não com madeira. Marchei, sem perda de tempo, com a coluna na mesma direção pelo caminho mais curto, a acompanhar a esquadra. Aqui pelos caminhos junto à costa. Deixando ali a artilharia para marchar pelo caminho de carro logo que recebesse as rodas. Portanto, ele teve que deixar o Visconde Ovar, o futuro Visconde Ovar, teve que deixar a artilharia para trás. Não obstante a celeridade da marcha, da força do meu comando, depressa perdi vista à esquadra, com exceção de 2 embarcações que ficaram para trás para observar provavelmente a direção que ele levava. Como se coligia dos sinais que uma delas fazia para a nau Almirante. Para mais facilmente passar os desfiladeiros continuados que oferecia o caminho, ou seja, esta costa toda recortada que nós vemos quando andamos de carro para ir ali almoçar e jantar a vários sítios, não é? Portanto, a costa é profundamente recortada e com o mar praticamente a engolfar a estrada, e para inculcar maior força ao inimigo, eu havia ordenado à mesma tropa que marchasse em uma só fileira. E porquê? Eles a ver dos navios, eu passando de 4 para 3 ou para 2, mas para uma só fileira, o que eu, vendo ao longe, o que é que me parece uma companhia? Parece-me um batalhão. Porque vai distender as tropas, está a criar uma ilusão. Não era a primeira vez que se fazia uma coisa dessas. E mão direita nas armas. Portanto, mão direita nas armas, já praticamente com o arma ao ombro, pronto para preparar para fogo. E tendo principiado a ouvir fogo de artilharia quando chegava a Porto Martins, roguei aos soldados que se apressassem a marcha ainda mais. Coitados. Mandei montar no meu cavalo, o único que ia ali, a um oficial de caçadores e ordenei-lhe que corresse com a maior diligência à Vila da Praia e a participar ao Major Menezes, comandante daquele distrito, que eu marchava a toda a pressa a socorrê-lo e que me mandasse dizer onde a coluna do meu comando lhe seria mais conveniente. Quando eu chegava ao cabo da praia, recebi por uma ordenança a cavalo um bilhete escrito a lápis, no qual o Major Menezes agradecia a minha cooperação e me dizia que a Vila da Praia e o seu flanco esquerdo estavam guarnecidos pela tropa do seu comando. E que por nada daquele lado receava, mas que não podendo ele estender-se para o flanco direito, porque para tanto não chegava, e que quisesse eu colocar no cabo da praia, para poder repelir qualquer ataque por aquele lado, ou para o Porto Martins, se o inimigo pretendesse fazer mais extensa a sua linha de operações. Portanto, andava aqui um jogo de estica e encolhe, tanto de um lado como do outro. A esquadra tanto se contraía como se estendia no mar, possivelmente ainda não estava aqui o golpe de vento, e as tropas, a guarnição liberal andava a tentar a correr a todos os pontos, a tentar quebrar os pontos mortos, que poderia aqui haver, que não é difícil. Portanto, não é difícil que eles aconteçam. A este tempo, ainda o inimigo não tinha empreendido o desembarque, As suas embarcações de guerra de maior lote
estavam fundeados na baía, dirigindo o fogo contra os fortes, que lhe respondiam vigorosamente, e contra a linha dos atiradores, a quem faziam pouco dano por muito alto. Fraca pontaria dos artilheiros miguelistas. Teve que ser. O comandante da artilharia daquele distrito, vendo que o combate daquela arma se ia prolongando muito e que as munições nos fortes se iam exaurindo, mandou calar o fogo destes. Portanto, a nível nos fortes liberais, mandou-se fazer cessar fogo para poupar as munições. A fim de reservar alguns tiros para empregar na ocasião do desembarque. Ou seja, não vamos gastar tudo na esquadra, vamos varrer o areal. Basicamente é isto. Então, o inimigo, persuadido que havia feito calar o fogo da nossa artilharia, ordenou, desculpa pela extensão disto, mas acho estas memórias uma delícia, ordenou, seriam 4 horas, que se efetuasse o desembarque. Uma coluna o chegou a realizar com grande perda de afogados junto ao Forte Espírito Santo. O grande perda de afogados, o que é que aqui indicia? É que já estavam botes a virar na arrebentação. Aliás, não é muito difícil, ainda há bocado passei por lá e a arrebentação estava forte, portanto não era difícil virar botes, ainda por cima sobrecarregados, possivelmente sobrecarregaram as lanchas com soldados. Portanto, eram difíceis de manobrar, não foi difícil eles virarem. Porém, o acesso era tão escabroso e íngreme, e tão bem defendido pelos denudados e valorosos voluntários, aqui possivelmente já se está a referir ao que estavam constituídos já os voluntários da rainha, que aqueles inimigos, não obstante os obstáculos, puderam subir à montanha ou ao forte, os que puderam, foram feridos, mortos ou se precipitaram, inclusivamente a cair das penedas abaixo. Tal foi a sorte daqueles infelizes que primeiro tentaram invadir aquele asilo da fidelidade e da honra. Permitam-me, é uma delícia a narrativa deste período, estamos no período do romantismo. E a escrita, além da narrativa, a delícia da escrita dos pormenores e a maneira como há esta metafórica literária, que em vez de ser uma narrativa, por exemplo, a narrativa inglesa não é assim. É objetiva. Eles nunca poriam este floreado. É uma narrativa relatorial. Mesmo que seja uma obra publicada a dizer eu servi, não me pagaram, muitos deles dizem isto, não me pagaram, fui para a Espanha. Mas quando toca à descrição não tem este embelezamento ou este tratamento do romantismo literário. Tal foi a sorte daqueles infelizes, repito, primeiro tentar... Era quase sol posto, o inimigo enche a segunda vez as lanchas de novas vítimas, ou seja, já lhe estava a rezar a sorte, reúne-as à nau e dali se dirigiram não ao lugar onde fora o primeiro ataque, mas ao areal. Ainda pior. Quando chegaram ao alcance das peças ligeiras que tínhamos mascaradas, eu acho que fiz bem em pôr aquelas peças, que tinham peças ligeiras mascaradas, que seriam peças de campanha, naquele ponto, estas com acertado fogo fizeram voltar as lanchas para os navios e desistir do intento. Ou seja, fizeram bem em poupar as munições para varar as lanchas ainda a chegar ao areal. A este tempo já nada havia a recear, ainda que o inimigo chegasse a pôr pé em terra, porque havia chegado a Angra o general com reforços, bem como as 2 bocas de fogo pertencentes à coluna do meu comando. Eu vou-te dizer, não é uma atitude de historiador, mas eu aposto que estas 2 bocas de fogo foram passear até ao Porto. Mas isso é uma desconfiança minha. Mas reservo-me a mim, portanto isto carece de prova. A este tempo, desculpem que é os óculos, com a escuridão da noite, fez alguns tiros de granada sobre a nau, os liberais ainda fizeram alguns tiros às naus, até que uma das falcas quebrou. Tanto disparou a peça que as falcas, que são os suportes dos reparos, quebrou uma, portanto aquilo teve a fazer fogo muito tempo. Então o inimigo, ao recear os nossos fogos curvilíneos, eu acho que não fiz mal em pôr ali um morteiro ou um obus, ou por outra causa, cortou as amarras pelas 9 da noite e saiu da baía, deixando em nosso poder mais de 500 prisioneiros, tendo tido mais de outros tantos mortos. Desta sorte terminou este glorioso dia. Na manhã do dia 12, vendo o general a esquadra muito amorada, mandou toda a tropa às suas anteriores posições e a coluna do meu comando foi dissolvida. Não obstante a desaparição do inimigo, deixando apenas um ligeiro bloqueio, o trabalho das fortificações continuou com a acostumada atividade, pelo que tratou de aumentar a força, recrutando e admitindo ao nosso serviço aqueles soldados prisioneiros afiançados por oficiais imigrados. Pode só avançar um bocadinho.
Aqueles miseráveis tiveram sorte mais feliz. Eu vou reler. Aqueles miseráveis, os prisioneiros miguelistas. Sim, isto é um desenho meu, é ilustrativo. Portanto, a situação no Areal não deve ter sido muito diferente do que está ali. Portanto, serem varados a tiro de mosquete. Sim, acho que se consegue traduzir minimamente o que teria sido a situação. E os boletais da rainha são aqueles que estariam nas posições liberais. Ali, pela figura. Não obstante a desaparição do inimigo, deixando apenas um ligeiro bloqueio, o trabalho das fortificações, eu já li isto, pelo que se tratou de aumentar a força, recrutando e admitindo ao nosso serviço aqueles soldados prisioneiros afiançados por oficiais imigrados. Ou seja, isto também traduz uma situação que se vai verificar ao longo da Guerra Civil. Troca de campos. Deserções para os dois lados. Uns para o lado liberal, outros para o lado miguelista, depois voltavam ao lado liberal, depois voltavam ao lado miguelista. Isto vai acontecer muito durante a Guerra Civil. O Cerco do Porto e o Teatro de Operações a sul de Portugal. Eles tiveram mais sorte, que a sorte nos esperava, dizia o Conde Ovar. Se eles tivessem vencido, como eles próprios confessaram, que aqueles que com vida escapassem, liberais, do combate, seriam imediatamente fuzilados. Portanto, isto era o que os aguardava, se os miguelistas tivessem conseguido desembarcar. Fizemos uma subscrição para os tirarmos da nudez em que vinham, admitimos-los nas nossas fileiras, e o Conde Vila Flor manda um parlamentar a bordo da nau, possivelmente seria Dom João VI, quando a esquadra ainda estava à vista, a pedir a bagagem daqueles miseráveis. E o convidou o seu chefe a aderir à causa da rainha, ao que este grosseiro homem respondeu que a bagagem tinha ficado entregue na ilha de São Miguel ao governador Prego, que não era rebelde como ele, Conde, e que se a sua tentativa contra a Ilha Terceira não tinha tido bom êxito, tinha a satisfação de não ter perdido um só soldado fiel dos seus. E suposto o Conde falasse com tanta arrogância por se achar colocado em cima de uma pedra, ele esperava, em cima de uma pedra, isto é o figurativo, é a metáfora da Ilha Terceira, ele esperava, em breve, que a corrente do Tejo trouxesse ali quantas embarcações continha para castigar o seu orgulho. Que se arrependesse de ter erguido o partido do infame canalha da Revolução de 1820, que ele se comprometia a alcançar de seu rei Miguel a graça de lhe conceder a vida. Nem era de esperar outra resposta de um corifeu da usurpação a quem a natureza tinha dado um coração feroz e que a bordo da sua nau havia protestado a almoçar no dia 11 em Angra, porém depois de haver fuzilado todos os constitucionais. Portanto, isto penso que resume basicamente a Batalha da Vitória, inclusive esta narrativa. As narrativas são muito importantes para se perceber, logicamente, primeiro, temos que dar a devida distância ao texto. Obviamente que é um texto que tem uma carga ideológica. Se fosse escrito por outro lado, teria a contracarga, digamos assim, mas acaba por haver aqui o fundo de verdade, porque o modus operandi dos miguelistas não era nada meio com os liberais. Só para dar um exemplo, os enforcados de 1829 no Porto, os que foram condenados à forca, uma das razões porque não foram indultados em degredo foram que estavam claramente associados, estavam filiados em lojas maçónicas. Portanto, eram maçons e por isso foram condenados à morte. Houve outros que não foram, que não estavam, conspiraram contra, ou melhor, eram contra Dom Miguel, mas não tendo filiação maçónica, ficaram em degredo para Angola e para as outras colónias. Naquela altura penso que era Angola. Portanto, estão a ver que 12 portuenses, ou gentes do norte, desde Aveiro ao Porto, foram condenados à morte pela sua filiação maçónica. Não houve indulto. Dá para ver por aí o que era o destino e vamos calcular que se calhar daqui uma boa parte das tropas liberais e dos seus oficiais eram filiados maçónicos. E qual era o problema? Nenhum. Aliás, os miguelistas vão criar uma contra-ordem para-maçónica, quer dizer, não entendam mal o que eu digo, que é São Miguel da Ala, com um ritual parecido, mas sinal contrário, com secretismos, com rituais. Parece que ainda existe São Miguel da Ala, não tenho a certeza. Portanto, estou quase a acabar, só avançar e vamos só transportar-nos ao Porto, só quero desmanchar aqui, não são mitos. Temos aqui o diagrama. Como eu digo, isto fica disponível depois aqui para o museu, se achar por bem.
com a explicação. Isto é fácil de encontrar, mas temos aqui realmente o posicionamento dos navios e da defesa e das tentativas de desembarque e dos movimentos nesse dia 11 de agosto de 1829. Depois daí, há que começar a preparar, entretanto, está muita gente imigrada em França e Inglaterra, ainda. Há que começar a preparar como? Preparar o quê? Tomar uma decisão. Ou se fica com o governo liberal ad eternum nos Açores, ou se vai para o continente. A decisão é ir para o continente. Isto leva o seu tempo. E como é que se vai fazer um exército? O que é que sobrava do exército português? Muito pouco. De fação liberal. Quando se fala em 80 mil homens, que é um número que aparece tanto na narrativa portuguesa como na narrativa inglesa, sim, eram os 80 mil homens que ainda não tinham sido desmobilizados, mas não eram todos. Primeiro, não eram todos tropas de linha, regulares, eram milícias e ordenanças. Foram extintas durante algum tempo, na vigência da Constituição, substituídos por guardas nacionais e batalhões voluntários, portanto, que aquilo era do antigo regime, foram extintas, e depois voltaram outra vez a ser, digamos, reinstauradas, com a adição de algo que também daria um estudo interessante, que são os batalhões voluntários realistas. Por vezes tinham a particularidade de serem bastante sanguinários, de serem muito pouco difíceis de enquadrar militarmente e de se entregarem ao desmando. Aliás, estão enquadrados, há uma comunicação também para breve, de que eles são uma parte daquilo que serão a origem de algumas partidas de guerrilheiros em Portugal, ainda durante a Guerra Civil e mesmo posteriormente até quase à patuleia, do banditismo, porque estas guerras acabam, a Guerra Civil, as guerras civis acabam de trazer banditismo. Se formos, eu tinha um passatempo que era analisar a Guerra Civil Americana, e uma das coisas que derivou da Guerra Civil Americana foi o banditismo, não confundi com a Oeste, era o banditismo que se verificava dentro dos Estados, principalmente dos Estados intermédios como o Maryland, que tinha tropas para um lado e tropas para o outro. Em Portugal também estamos, quer dizer, nós não temos Estados, mas temos regiões divididas. Trás-os-Montes não é totalmente pró-miguelista, ainda tem alguns núcleos liberais. As Beiras não é totalmente pró-miguelista, tem os núcleos liberais. Onde vai haver mais complicações a nível da ordem pública durante a Guerra Civil é o Alentejo e o Algarve. Basta ir mexer na figura mitológica do Ramos Sul. Agora sim, pedia, por favor, Sr. Doutor, quando achar que isto já... Tem estas gravuras aqui, que são do livro O Cerco do Porto, do Sr. Coronel David Martelo, e peço desculpa porque não ficou, eu devia deixar aqui a fonte, mas foi retirado o livro, em que nós temos de facto aqui uma cronologia a 5 pontos: a revolta liberal de Alfastada, junho de 1828, uma primeira expedição liberal fracassada aos Açores para controlar o arquipélago a 6 de janeiro. Tem aqui a batalha de 11 de agosto, que é a expedição realista com a perseguição fracassa, e finalmente em março de 1832, de Belle-Île, da costa da Bretanha, sai para os Açores a expedição de Dom Pedro para acabar de configurar o exército que vai desembarcar o Coronel. Vamos começar já por aqui. O Sr. Coronel Martelo pôs Mindelo. Isto do Mindelo tem sido uma guerra de capelinhas, uma guerra de freguesias ou guerra de paróquias desde esse dia. Todos reclamavam que o exército de Dom Pedro desembarcou ali. Porque era bom para o prestígio, não é? O Mindelo, Arnosa de Pampelido, até que o Presidente da Câmara dali do Lavra tinha mais dinheiro e em 1840 conseguiu pôr o obelisco em Arnosa de Pampelido. Se se derem ao trabalho um dia de percorrer aquele troço de costa, quando a esquadra sai, deixem só dar aqui uns apontamentos, eu juro que não vou fazer Guerra Civil toda. Nos Açores e na Expedição Liberal vinham personagens, tinham pessoas que nós conhecemos muito bem. Almeida Garrett, Alexandre Colano, José Estevão, o João Pedro Soares Luna, que vinha a comandar os académicos e penso que era o comandante do corpo de académicos. Portanto, algumas pessoas que depois entram na política, etc. Vinha o Bernardo Sá Nogueira, que ainda tinha os 2 braços, diga-se passagem. E há uma história que eu li em alguns, e eu não sei se é história com H ou história com I, mas tem a ver com, em Belle-Île, o corpo de académicos
Eu já não lembro onde é que li, gostava de saber a fonte, mas o que eu li foi o seguinte: foram comprados uniformes franceses para os académicos. Ora, uniformes franceses em 1832 eram os uniformes topo tinham acabado de ser estreados na Argélia, as calças vermelhas, Garance, tinham entrado no regulamento, e pela descrição que eu li, tinham sido vendidas aos académicos, que depois são refardados, digamos assim, nos Açores, de outra forma, com outros uniformes. Eu estou a puxar pela memória, peço desculpa, mas eu penso que quem ficou muito contente com isso foi o Almeida Garrett. Tendo em conta que, pelas descrições com que o Almeida Garrett, depois da guerra, se apresentava às Cortes e à Câmara dos Deputados com um colete verde esmeralda e uma sobrecasaca roxa. Portanto, ele era um dandy. Portanto, eu imagino que as calças vermelhas e um plastrão branco o fizessem sentir muito bem. Quem não gostou muito disto terá sido o Alexandre Herculano, que diria que para ir para a guerra vestido de palhaço, eu penso que é isto. Juro, gostava de me lembrar, porque já li isto há muitos anos. O que era o exército que embarcou de Elísio e que vem configurar e que tem que ser estudado, porque são incorporados aqui cerca de 200 a 300 açorianos, e eu nunca apanho muitas referências disso nas fontes no continente, e acho que era importante isso ser estudado. Confesso que ainda não estudei. Tínhamos ingleses, batalhão de marinha, tínhamos franceses, tínhamos belgas, depois tínhamos alemães lá pelo meio, polacos mesmo. Chegou-se a pensar formar uma legião polaca, de migrados polacos que tinham fugido à revolta de 1830 contra os russos. Depois vai-se confundir com os polacos da Serra do Cerco do Porto. Tínhamos os portugueses, as tropas portuguesas, muitas delas ainda sobreviventes da retirada pela Galiza para a Inglaterra e para a França. Mas aquilo, um estudo feito em Inglaterra sobre a guerra dos dois irmãos, sobre o recrutamento das tropas inglesas. Como é que foi feito? A lei inglesa proibia que as tropas, porque assim, na altura não havia segurança social para ninguém, muito menos para soldados e oficiais. Portanto, depois de passada uma guerra, muitos soldados, especialmente subalternos, sargentos e soldados, caíam na mendicidade ou no crime. E estamos a falar de crime desde o poaching, carteiristas, até crime de sangue. Portanto, há muitos que vão fazer a Austrália. Portanto, são despachados para a Austrália, porque a Austrália foi feita com criminosos. Eu acho que isso é de conhecimento comum. Então, há um estudo feito na Universidade de Essex, já final dos anos 90, por um colega de lá, que ele fez uma análise de recrutamento. Primeiro, como é que foi o recrutamento nas fontes que lá estão no National Archives. Era assim, como não se podia recrutar tropas para combate, o que aparecia dos recrutadores portugueses para levar ingleses era que era para a lavoura no Brasil. Portanto, para lavradores no Brasil. Mas já sabia o que ia. Pois há aqui umas particularidades. É que eles eram incorporados, mas levavam o saco com a farda. E já vamos ver aonde. No caso dos franceses, não foi difícil, porque estavam cheios de espírito romântico, ainda estavam ali cheios de entusiasmo por causa das barricadas de 1830, não é? Nós temos o quadro da Lacroix, desculpa, de vez em quando bate, não é? Com a França, assim, agora não passava no Facebook, fiquei censurado. Estavam todos cheios de espírito romântico, muitos dos nossos tinham passado por lá, o Saldanha tinha estado em Paris, o Inácio Sá Nogueira também tinha passado por lá, portanto, estava tudo cheio de espírito romântico. Havia italianos, esqueci-me, mais importante, havia cerca de 90 italianos de Génova, isso pude comprovar lá quando lá estive, todos seguidores do Mazzini, que era o fundador da Jovem Itália, portanto, que era um movimento unificador da Itália e de retirar a Itália da esfera isto é no norte, da esfera austríaca. E eu quase que me atrevo a dizer que se não são eles a meter a carbonária cá, não sei quem foi, muito sinceramente. Portanto, vinha toda essa tropa. Os belgas também que foram recrutados, diz o Timmermans, que era o seu comandante, que as prisões de Bruxelas ficaram vazias. Portanto, para te dar para aquilatar a qualidade das tropas que vinham. Eram más tropas, eram criminosos, mas a maior parte eram veteranos. E mais a ironia que vem aqui, neste exército, é que os franceses e os ingleses, parte deles, desculpem agora um bocadinho a coreografia,
Eu conheço aquele fulano. Eu acho que ele estava no saco. Mas isto é um francês a falar um inglês. Uma boa parte deles conhecia Portugal, porque já cá tinha estado. Eram veteranos. Outros tinham experiência de combate todo. Da Argélia. Por exemplo, a conquista da Argélia tinha sido há pouco tempo. Eram tropas experimentadas. Isso é o que vai decidir a facilidade com que se vai entrar no Porto. Eu estou quase a acabar. Que eu prometi que só vinha até às praias de Portugal. Portanto, é um exército que os tratores chamam. Isso é um exército mercenário. É um exército mercenário. Não, não era só um exército de mercenários. Isso era um exército de mercenários. Tiveram azar, porque a maior parte deles não foi pago. Para azar deles, Dom Pedro morre antes do tempo que ia morrer, morre em 1834 e não são pagos. Aliás, nas ordens do exército está hoje a maior parte dos oficiais ingleses, que até é curioso porque os nomes são aportuguesados, por exemplo, Frederico Dickinson, em vez de ser Frederick Dickinson, foi relevado do serviço, possivelmente não foi pago, e para onde é que ele vai? Para a Espanha, para a Primeira Guerra Carlista. Portanto, uma boa parte dos ingleses sai da nossa guerra civil, vai se meter na guerra civil espanhola, a ver se ainda ia ganhar alguma, ou pelo menos tinha alguma coisa para fazer. Portanto, é um exército estrangeiro. Idealistas há, os italianos é um caso, os polacos é outro caso, comprovadamente, e os franceses também. Mercenários são os ingleses, mas sempre foram, e não é agora que vão deixar de ser. Não foram pagos, não. E aí é que vem a narrativa. No fim vem sempre a queixa, não nos pagaram. Eu também me queixaria. Não é? Portanto, consegue-se, como por milagre, não é um milagre, não vamos exagerar. Quando saímos nos Açores, conseguimos ter uma frota de 52 navios, com 16 navios de combate, e com 2 fragatas, de 46 e 42 peças, fragatas pesadas, que tinham sido navios mercantes. O que não era estranho, eram da Companhia das Índias, tinham sido adquiridas. E isto faz pensar o talento que, por exemplo, o Mandizabal, que era um banqueiro judeu ao serviço de Dom Pedro, fez para adquirir empréstimos para adquirir material de guerra. Que ficámos a pagar até ao fim do século XIX, se não foi mais. Porque teve que se construir o exército do zero e armá-lo. E o pote porrido de armamento possivelmente foi. Está ali um amigo meu, Jaime Regalado, que deve ter a noção que aquilo havia mosquetes ingleses, mosquetes belgas, mosquetes franceses, devia ser um pesadelo para balas de mosquete. Portanto, aquilo não tinha todas o mesmo calibre, portanto, aquilo devia ser um pesadelo logístico. E fazem somar. Há uma coisa que nesta frota, que eu apanhei uma referência nos ingleses e que pode remeter ao Napoleão, são pequenos pormenores técnicos, que a minha visão da história militar é muito técnica, e peço desculpa porque essa é a parte que se torna um bocadinho maçadora, que leva as pessoas a querer cortar os pulsos ao fim de uma hora, que é o seguinte. E agora tenho-me a dar assim as laterais e esqueci-me, mas o que é que eu ia dizer? Peço desculpa, que eu aqui tive uma branca. A composição da frota, a aquisição dos materiais, o artilhamento de brigues, de escunas, navios de transporte, vapores, e era isso. E aparece-me dois autores ingleses, não dos mais conhecidos, 18 lanchões de desembarque, claramente 18 lanchões de desembarque. 18 lanchões de desembarque. Eu comecei a pensar na Normandia, ou seja, lanchões de desembarque. Até que por acaso tinha uma revista em casa de história militar francesa que tinha um artigo muito bom e com fontes dos arquivos nacionais de França, Paris, sobre a construção de lanchões de desembarque feitos por Napoleão para a futura, na altura, em 1804, para a suposta invasão da Inglaterra. Que estava em Boulogne-sur-Mer. Estavam concentrados. Como é que eram esses lanchões? E tenho, por acaso, olha, podia ter posto e me lembrei. Era verdadeiramente, quem conhecia as lanchas de desembarque, não são bem as atuais, mas do século XX, são caixas flutuantes de fundo chato com uma rampa rebatível, com motor. Os desenhos das francesas são exatamente iguais, só com duas diferenças. É remos e não rebate a rampa, mas são caixas para levar tropa e vão a remos. Aquilo para vir pelo mar vinha a reboque dos navios. Ainda por cima há navios a vapor que vêm na frota liberal. Possivelmente vinham a rebocar os lanchões. E cada lanchão daqueles
levava quase uma companhia, porque eram bastante grandes. Eu suspeito que sejam essas. Porque estavam lá, não estavam ainda a apodrecer, mas tinham ficado lá, isto falei com um historiador francês, elas tiveram um imenso tempo viradas, umas em cima das outras, como se costumava virar os botes na frota de bacalhau, não sei se alguma vez viram, como é que eram arrumados os botezinhos nos lugos de bacalhau, que eram amontoados nos convetes, eles estavam amontoados lá. Eles chegaram a ver o sítio, mostrou-me o sítio, onde teriam estado esses leixões. Portanto, a força de desembarque até ia bem organizada. E agora também há um mistério aqui que eu ainda não consegui resolver. Tem a ver com contas de aritmética, não é de matemática. Penso que todos ouvem falar dos 7.500 bravos do Mindelo. 7.500, 7.500, 7.500. Vou para a narrativa inglesa, em todos dizem 8.300. E eu fico a pensar, onde é que meteram aqui 600? No batalhão. Eles falam em 8.300 homens a desembarcar nas praias de Portugal. Não sei porque é que há essa... Ainda não consegui perceber essa diferença de 600 homens. Ou é um contingente que chega mais tarde e os ingleses incluem no mesmo processo. E penso, a única razão que eu vejo é que os belgas se atrasaram. Deve ser por isso que se conta tanta anedota acerca dos belgas. Atrasaram, por qualquer razão. Porque ainda vão vir... Aliás, é o contingente que é esquecido. O maior contingente que tivemos durante a Guerra Civil foi o belga. Não foi inglês, não foi francês, foram os belgas. Eram 2.000 belgas. Portanto, não devia haver criminosos na Bélgica. Eu acho que eles exportaram todos. Portanto, eles põem-se a caminho de Portugal, no Mar Alto, claro que sempre com algum receio, na altura ainda comandado claro que isto era tudo basicamente comandado por ingleses a determinado nível, como é o caso da esquadra, ainda bem que o almirante Sir George Will Sartorius. Quase tivemos um almirante que é muito conhecido na América do Sul, porque era o Cochrane, mas ele depois mudou de ideias e foi para a América do Sul, achou mais piada aquilo, o Lord Cochrane, e que vem com a esquadra até às costas de Portugal. Isto é um jogo, é um gambito, ou seja, aqueles jogos do risco. Ele tem 8.300 homens, eu vou usar os números ingleses. E fala-se em 80.000 homens no Reino. No Reino. Alguma propaganda liberal, quando é mal lida, pensa-se que há 80.000 homens no Porto. Não, nunca houve nada parecido. Há uma guarnição no Porto, que está completa, que é o, já não lembro se é o General Pobas ou o General Santa Marta, e há vários fortes ao longo da costa com guarnições que normalmente são compostas por antigos pés de castelo, companhias de milícias, sobretudo, e companhias de milícias regionais, como é o caso das milícias da Maia, e já lá irei. A primeiro sítio, qual é a primeira partida que o Comando Liberal prega ao Estado-Maior Librista? Ao Estado-Maior Miguelista. A primeira partida é esta. Quando se chegou a informação, não acreditem que chegou, que tinha saído uma esquadra dos Açores em direção a Portugal, naturalmente o que é que se pensou? Que ela ia em direção a onde? A Lisboa. Mas não, bem em direção ao norte. E o primeiro sítio onde tenta desembarcar, mas também que trazia gente que conhecia a costa norte. Só pode ser. Pode mudar o slide, por favor. Está aqui a composição da esquadra. Lá está, desculpem. A Rainha de Portugal, 46 peças, 42 peças. Isto tudo eram navios de comércio transformados em navios de guerra. 24 peças, etc. Vários calibres, aqui não vou... Há registros com os calibres, mas eu não pus aqui. Mas a frota, quando chega a alturas do norte, tenta ir a Vila do Conde, o mais próximo ao porto possível. Desembarca o Bernardo Sá Nogueira, vem à fortaleza de Vila do Conde e vem a parlamentar com o brigadeiro Cardoso Henriques, que era o comandante da praça. E tenta trazê-lo para a causa liberal. Quando digo Bernardo Sá Nogueira, porque ainda tem os dois braços. Certo? Sim, depois passa a ser Marquês de Sá da Bandeira e só com braço. Então, o brigadeiro Cardoso Henriques terá dito, vá-se embora, senão fuzilo no fosso. Portanto, Bernardo Sá Nogueira volta para a frota, aqui não dá. Então vem descer mais a sul e começa então aquilo que eu disse já não sei há quanto tempo, ao Mindelo ou Arnosa de Pampelho. E começou a tal guerra de Capelins. Aqui há 3 anos, falando com o Capitão-Tenente Mendonça da Marinha Portuguesa, estávamos assinando Sociedade de Geografia a almoçar, que é uma boa altura para se raciocinar, é um almoço na Sociedade de Geografia,
Eu estava a mostrar-lhe o plano, estávamos a falar sobre o assunto. Ele, mas a praia, isto era preciso estarmos a ver a praia. A praia da Arnosa Pampelida é relativamente estreita se considerarmos o areal. Ora, temos 52 navios. E a análise que ele faz, como homem de marinha e não como um infante, ou pela perspectiva de um oficial de exército, que é sempre terrestre, não é? De uma maneira ou de outra, ele diz uma coisa muito inteligente. Se a frota fosse posta em túnel, primeiro, o desembarque, pode passar à frente, se faz favor. Isto é o efetivo, a evolução dos efetivos, podem ir vendo, se não quiserem ouvir. O desembarque é feito em pouco tempo. Eles chegam 8 de julho ao largo daquilo que será o Mindelo, ou Arnosa Pampelida. A 9 de julho já estão a entrar. Quer dizer que se desembarcaram 8.300 homens com todo o trem e equipagem, ou é uma brigada reforçada ou 2 brigadas a meio incompletas, em pouco tempo, e que se dividem em 2 colunas e entram por terras da Maia, que elas dividiram-se em 2 colunas, está no mapa inglês, para chegar ao Porto. Ora, como é que eles conseguem fazer isso tão depressa? O capitão-tenente Mendonça, que me deu o conselho, que me abriu os olhos para isto, para levantar esta hipótese, é que a frota não foi posta em túnel. Foi distendida da Arnosa Pampelida a Mindelo. E o Mindelo não pode ser entendido no Mindelo estrito de hoje. É uma área. Abriu a frota porquê? Primeiro, uma frota naquele mar, que ele diz que conhece bem aquele mar, afunilada, passada 1 hora, os bordos estavam a bater uns com os outros. E nem os botes conseguiam chegar à praia porque começavam a ser esmagados entre bordos. Portanto, eles estavam a passar por entre os navios e isso não fazia sentido. E ele, faz sentido, no pensamento oposto. Se distender a frota, reparem uma coisa. Qual é a grande incógnita aqui ao desembarque? A grande incógnita é qual é a resposta da guarnição miguelista do Porto e da zona até Vila do Conde. Porque havia uma coisa que tinha ficado para trás, que era a guarnição do forte de Vila do Conde, que não mexeu uma palha. E eu sei, não. O brigadeiro de Cordões Henriques desculpem, pelo que ele disse, não tinha nada. Uma coisa que ele se terá percebido pelos piquetes que manda ver é que a tropa que estava a desembarcar era toda colorida, cheia de uniformes para cima e para baixo, pode avançar para a frente, se faz favor, mas que não eram propriamente bisonhos. Portanto, ele não ia empenhar o Regimento de Milícias da Maia, que não tinha nenhuma prática de guerra, contra um corpo militar que podia ser assim um bocadinho desirmanado. Esta gravura é uma delícia. O desirmanado está aqui. Até inclui um pãozinho. Eu acho que é uma delícia. É a melhor gravura que eu conheço. Primeiro que me prova uma coisa. Tu mais bem. Eu queria sacar este pão. Alguma coisa isto tinha escrito. Peço desculpa. E adoro este canto. Este canto também é liberal. Italiano. Inglês. Talvez francês. Está aqui uma coisa que não está certa, que é o alemão não vestir muito bandeiras e fazer a minha jogada. Qual para ele diz parte de tudo. Esta gravura, para mim, é que melhor transmite a uma delícia. Uma delícia que é rigorosa. Depois mais efeito. Ou seja, a frota distende-se. Porquê? Primeiro, a incógnita para a terra, que é a resposta da guarnição do Porto. A incógnita para o mar, que não se sabe se anda lá a esquadra miguelista. Ou seja, possibilitava ter os navios intercalados entre os navios de guerra e os navios de transporte, alargar as lanchas e os lanchões à água para o mar, possivelmente, e não é isso aí, eu dou de barato, as tropas, o ponto de união seria de facto a Arnosa de Pampelida, ou seja, vir de Mindelo a marcha forçada, é uma questão de 1 hora ou 2, andar bem, e saírem dali para Terras da Maia, para Moreira da Maia e Pé das Uvas. Isso sim. Isso sim. Agora, ter a frota toda concentrada em Arnosa Pampelida ou em Mindelo, não era possível, dado o timing em que é feita a operação. E entrar logo no dia seguinte de manhã na cidade. Adiante. Estou quase a acabar. Sim. Isto é uma visão mais romântica portuguesa, as tropas todas alinhadinhas, e a esquadra que nunca deveria ter estado assim. Isto é aquilo que está errado. O que é que aconteceria com a esquadra assim? Eles começaram a fumar, a bater uns aos outros. Isto foi desenhado um bocadinho depois, e depois toda esta parte romântica de beijar a areia, etc. Portanto, é uma gravura tipicamente romantizada.
pode passar à frente. Isto é, o Porto vai ficar cercado. Então, no cerco do Porto, que eu não vou falar aqui, já chegamos às praias, estou praticamente a acabar. Eu só prometi que ia até à praia, depois está no título. Posso voltar daqui a 2 anos e falar do resto. Ou daqui a um ano. Outra mitologia. Outro mito. Não é mitologia, desculpa. A propaganda liberal e ai dos vencidos. Sabem? Sabem. Uma das primeiras baixas da guerra é a verdade. A primeira coisa a morrer é a verdade. A segunda é a propaganda. Gera à volta, sobretudo, ai dos vencidos e os pandegicos vencidos. Eu gostava de tentar imaginar, e foram muito criativos, tenho que reconhecer que os liberais nisso são muito criativos. Na panfletária que descreve a entrada no Porto, a partir do Carvalho, da zona do Carvalho, que já foi ao Porto, saberá que fica agora já não é bem limites da cidade, porque já a cidade cresceu, mas na altura era limite da cidade, que entraram todos a marchar em boa ordem e com hidranjas, as vossas, as florzinhas azuis metidas nos canos dos mosquetes. Estou mesmo a ver. Eu estou mesmo a ver mandar uma força a entupir canos de mosquete com hidranjas. Primeiro, onde é que iam arranjar as hidranjas? Se vocês trouxessem no navio, já deviam vir um bocado seco. Segundo, quer dizer, não vou entupir um cano de mosquete com hidranjas. Tinha um amigo meu que dizia, as nossas revoluções são muito florais. Umas vezes mete hidranjas, outras vezes mete cravos. Mas acho que quando meteram cravos já tinham a certeza que iam parar a G3. Mas pronto. Não. Porque vai cair outra vez à narrativa inglesa. Não entrar. E que o povo do Porto acolheu as tropas de Dom Pedro com mantas, as colchas e vivas. Não. Também não aconteceu isso. Gelosias fechadas, portadas fechadas, com as pessoas a espreitar perante as portadas, o que é que vinha ali? O que é que eles viram? Viram um exército, uma coluna, depois juntou-se, as duas colunas vieram-se juntar ao Carvalho, entrar para a cidade, pode andar para a frente, entrar para a cidade, numa cidade deserta. Deserta em 2 sentidos. Ninguém acolheu, toda a gente estava com medo, porquê? Primeiro, que nem todos os portuenses eram liberais, começar logo por aí. Segundo, a maior parte dos portuenses lembrava-se de 2 coisas. Acima dos 40 anos, e se a coisa corresse mal, iam ter outra vez um mês muito interessante, como foi os sacos do Solto em 1809. Isto para mais alguma idade. Ou então, estavam-se a lembrar, um pouquinho antes, das forcas. É que o povo do Porto ficou muito chocado, mas foi assistir às execuções. Está registado nos documentos da Misericórdia do Porto, nos livros da Misericórdia, está lá. O povo juntou-se todo, ficou muito chocado, mas foram ver, porque ninguém perdeu uma forca portuguesa. É melhor que a inglesa, porque a portuguesa é por asfixia, demora mais tempo. A inglesa é suposto partir do pescoço, a portuguesa é por um corrediço e dá mais, faz render um bocadinho mais de espetáculo. Então toda a gente foi ver. O Dom Pedro não teve uma adesão, e segundo, havia muito portuense de posses, tinha um pequeno problema, é que nem toda a gente gostava de Dom Pedro, mesmo o liberal. Já havia uma dissensão política, mesmo dentro da cidade de Porto, entre os liberais que estavam, os criptoliberais, ou os liberais que estavam escondidos. E a segunda ausência, onde é que estavam as tropas miquelistas? Onde é que foi a guarnição? Foi toda para sul, para Gaia. E porquê? Então, sabe-se que há trocas de disparos entre piquetes de cavalaria miguelista e tropas liberais, nos caminhos para Terras da Maia. Ora, os piquetes são piquetes de reconhecimento. Vão a reportar. A guarnição retira toda para Gaia. Porquê? Escreveram-se imensas hipóteses. Porque o comandante, eu peço desculpa, não me lembro agora se é o Póvoas ou Santa Marta, e peço desculpa, mas é fácil também de verificar, terá pensado, será a ponta do iceberg? Vem aí mais? Eu francamente não acredito. Não acredito porquê? Porque eu já deveria saber que aquilo, a informação, desde França, Inglaterra e Açores, havia informação. Levava algum tempo. Mas havia agentes miguelistas no terreno. Dizem, isto agora vem-nos falar de serviços secretos. Havia informação, havia jogos de informação. Desde a Guerra Peninsular que havia isso. Espionagem, pura e dura, com informação. É mais lenta? É. Mas havia informação a circular.
Porque achava que não tinha homens que chegasse para defrontar os liberais. Ele também pode ter avaliado pelos piquetes que vinham tropas experimentadas, mas nem todas. Por exemplo, se houvesse recrutas açorianos, não vinham com tanto treino. Teriam sido incorporados, ainda eram bisonhos, no sentido em que eram recrutas. Há uma terceira hipótese. Eu costumo, quando falo nisto, costumo falar na teoria do vizinho. Nós temos um vizinho que entra no nosso quintal. Se nós continuarmos, se dissermos só ao vizinho, vai-te embora, ele continua e entra e faz estrago, vai-te embora, só naquela parte civilizada, vai-te embora, ele sai, mas volta, continuamos com o problema. Se formos resolver a coisa à boa antiga portuguesa, eu apanho o vizinho lá dentro, com uma vara de marmeleira e resolvo o assunto. E fico a pensar, se calhar, é uma hipótese. Isto está no hipótese, isto está dentro da... A história não é uma ciência acabada, é algo que levanta muitas hipóteses e que uma teoria pode ser desmontada de um momento para o outro, porque apareceu uma outra fonte. Mas eu levanto esta hipótese. Possivelmente, o comando miguelista quis as tropas liberais dentro do Porto para as apanhar dentro do Porto e eliminar o problema de vez. Para não dar tempo para quê? Para retornar à frota que ainda estava ao largo e voltarem para os Açores, porque íamos ter a perpetuação do problema. Eu não tenho problemas em considerar que isto teria sido o que moveu a retirada, porque é estranho é que não ficou um único homem da guarnição miguelista na cidade de Porto. Recuam todos para Gaia, para as alturas de Gaia, mas com facilidade para atravessar. Só que eles não contam com uma coisa. Eu não posso entrar no círculo... deixem-me só dizer uma coisa. Vamos ver este jornal aqui. Gaspar Teixeira da Lacerda. Que era isso que eu dizia no início. Estamos mesmo a acabar. Este jornal, Gaspar Teixeira da Lacerda, teve no 24 de agosto de 1820. O 24 de agosto de 1820, da parte militar e de alguns setores, foi tão corporativa que juntou aquilo que iriam ser miguelistas e liberais. O interesse geral era de afastar os ingleses o mais depressa daqui para fora, rápido e em força, como dizia o outro. E este Gaspar Teixeira da Lacerda esteve no movimento de 24 de agosto de 1820. Passados uns anos, vai estar a comandar, Dom Miguel no meio, Marechal de Campo, a comandar o dispositivo miguelista à volta do Porto. E possivelmente é este homem que faz perder o cerco do Porto. E vou explicar porquê. Porquê é que ele foi mandado para o Porto, o Gaspar Teixeira de Lacerda? Para meter ordem entre estes dois generais que não se entendiam e que nunca se vão entender, o Póvoas e o Santa Marta. E entre outros. Eles não se entendiam. Eram muitos galos na mesma capoeira. Não questões ideológicas, mas mais questões corporativas, eu sou melhor, etc., promoções, não tanto a questão ideológica. Embora um deles, que eu penso que é o Póvoas, depois vai-se, ou Santa Marta, vai-se para o serviço da Ana Maria II na Patoleira. Mas, o Teixeira de Lacerda, quando se dá a famosa batalha de 29 de setembro, que é a primeira grande batalha mesmo que não é um combate, tecnicamente é uma batalha, que é 29 de setembro, dia de São Miguel, não é por acaso, portanto não interessa que dia da semana que ele estava a chover, era dia de São Miguel, que era para dar o preito ao infante, ao rei, e há um ataque em força de 10 mil soldados miguelistas à zona oriental do Porto. O Gaspar Teixeira de Lacerda faz saber que se o Porto caísse, dava 3 dias de saque às tropas. Eu acho que foi aí que a guerra civil, o cerco ficou perdido para os miguelistas. Porquê? Até esse mês, nas atas da Câmara, e eu estou a falar por fontes primárias, não é por escritos laterais, era difícil recrutar tropas para os batalhões voluntários que se estavam a criar na cidade. Até era difícil recrutar gente para fazer as baterias e as fortificações da cidade. Praticamente tinham que ir obrigados, pedidos por favor. Mas as instruções era pedir, convencer as pessoas, isto por outras palavras, a irem trabalhar nas fortificações. Os miguelistas, quando começaram a fazer as fortificações, não pediam por favor, arrebanhavam os camponeses, toca andar. Portanto, era subtil, era a maneira subtil miguelista. Até lá, a adesão da cidade é muito relativa. Depois de 29 de setembro, em que a cidade quase caiu, mas quase que caiu. Quem conhecer o Porto, onde for o Museu Militar de Porto, que não era bem aí, mas tomar a dianteira até ao campo 24 de agosto, eles entraram até ali mais um bocado. Foram detidos e aquilo teve todo o dia a combater-se naquele setor. E só não cai as Antas porque perderam fogo nas Antas, nos altos das Antas. Portanto, foi tudo ali na volta do Val de Campanhã. Mas, quando se sabe, então um general português
E agora voltem a pensar nos portuenses de 40 anos. 40 anos para cima. Ainda se vivia até aos 40. Não há problema. Que se lembrava de 3 dias de saque de franceses e do que foi estar debaixo da pata do sol, desculpem o termo, durante um mês e meio. Quer dizer, um general português dá a ordem de saque aos seus homens para saquear uma cidade portuguesa de portugueses. Ele levou as coisas longe demais. Portanto, aquilo que faltava ser a centelha para empurrar os portuenses para a causa liberal ou para a causa da defesa da cidade, mesmo não fossem completamente liberais, é que os batalhões, os registros do crescimento dos batalhões, já agora, entramos por aí fora, puder, isto são os comandantes, vai crescer exponencialmente. Aí sim, os homens vão para as paliçadas. Aí sim, as mulheres, que é outro motivo de estudo, faziam os cartuchos das espingardas e iam levar às linhas. E estar a fazer cartuchos de espingarda não é propriamente uma coisa do mais seguro possível. Estar a enrolar cartuchos num taco de madeira, fechá-los com pólvora, estar a fazer isso. Fazer as fardas, levar os farnéis, é obra. Possivelmente havia mulheres com homens a fazerem a estrada toda de noite, do Porto até à Foz, para virem de volta com bacalhau. Nas memórias é bacalhau, arroz e açúcar, quando já tinham acabado as vacas, os porcos, as galinhas, os cães, os gatos, os ratos, e depois vinha aquilo que se melhor mantinha nos navios. Arroz, bacalhau e açúcar, portanto aquilo devia ser uma dieta muito variada, e alguma farinha que ainda se conseguia arranjar, nem que se metesse serrim, durante o cerco. Os portuenses passaram muito mal, mais as doenças. Estas são as figuras que conseguiam dar a confusão toda, que aqui já não vou entrar nesses pormenores, são pormenores políticos, do que a terceira, Marquês de Sá da Bandeira, Marechal Saldanha. Dom Pedro não suportava o Marechal Saldanha, que não suportava, para ele deixar, ele não vem para o Porto em julho de 32, vem mais tarde, vem em janeiro de 33, e eu acho que Dom Pedro deve ter tido que engolir, não foi um sapo, foi o pântano todo. Os sapos todos vivos. Isto era a mesma coisa que alguém muito à direita pedir a alguém muito à esquerda para vir. Portanto, foi uma geringonça daquelas mesmo atadas por força das circunstâncias. Eu acho melhor utilizar a terminologia moderna porque é muito aplicável, geringonça. Isto era uma geringonça. Inclusivamente, quem se sentiu ofendido com isto foi o Duque da Terceira. Foi relegado. E ele, para compensar Dom Pedro, quando chegou à altura da proposta da saída da expedição para o Algarve, atribuiu ao Duque da Terceira o comando para compensar. Olha, vais até ao Algarve, desembarcas e vais até Lisboa. E fez. Por isso é que está lá 24 de julho com as estátuas, as esculturas para ali espalhadas. E o Marquês de Sá da Bandeira, que estava no meio, e é o homem que politicamente é mais estável já até entrar na regeneração, aqui já o Marquês de Sá da Bandeira, que já tinha perdido o braço no alto da bandeira, amputado por desarticulação, que é uma amputação mais light, quando estava a fazer a cobertura de uma retirada de uma sortida dos liberais da Gaia, que dá uma debandada tremenda, e é o Regimento de Infantaria 10 que ele está a comandar, que lhes faz a cobertura da retirada. Ele leva um tiro de mosquete no braço, e um tiro de mosquete aqui era pôr os ossos completamente tilhaçados, mas foi uma amputação light, como se costuma dizer, porque não foi preciso serrar, foi só cortar a carne e desarticular o cotovelo. Aquela, para quem tiver dúvidas, quando comerem um franguinho de churrasco, experimentem. É fácil, é só fazer. Não, não é, não parte o ossinho, desarticula. É a mesma coisa. Eu parou rápido. E pronto. Pronto, isto é o pot-pourri uniformológico deste período. Está para sair também um livro, é um bocadinho posterior, mas que também vem refletir essa diversidade, que é do Dr. Pedro Soares Branco. São os uniformes portugueses 1834 a 47, mas penso que remete para o período anterior, em que de facto também estava a transição nos uniformes, não havia um plano de uniformes desde 1815, 1820 estava-se a transicionar alguma aparência, que agora não dá aqui para aprofundar, porque não temos tempo, mas a maior diversidade. Isto ainda se podia ver aqui ainda o uniforme de 1810, 11, 12, da reforma inglesa, mas introduzindo novos caracteres, como a barretina do topo de sino, que era mais cara de fazer e muito desconfortável de usar, diga-se passagem, mas o romantismo não devia ao conforto. Preferia-se estar tudo aqui apertado, mas estou dentro deste casaco, já digo. São os almoços na Terceira, têm destas coisas. Depois, é terrível. No romantismo, é cinturinhas de vespa.
podem acreditar que alguns oficiais usaram os partidos para caber dentro da farda. Tem a ver com o ideário estético, não é? Romantismo, uma estética uniformológica que também se tenta imprimir. Se puder passar adiante. E depois temos a diversidade dos corpos estrangeiros. Os belgas, que vieram com os seus uniformes, isto por próprio testemunho do Timmermans, que era um dos comandantes do Porto Belga, que vinha com os uniformes, que eram os redingotes, os casacos compridos, com a típica cartolinha à belga. Depois temos aqui algo bastante interessante, o fuzilete francês, que aqui eu tenho que apresentar ainda uma versão com calças brancas. Os ingleses vieram com as fardas inglesas. E a arqueologia prova isto. É que não é preciso uma narrativa. Eles trouxeram as fardas embrulhadas ou guardadas e no Porto usaram-nas. Porquê? Em escavações arqueológicas em que eu estive como consultor, demos com os botões ingleses. Não eram botões importados, eram botões de fardas inglesas. Por uma razão, os botões das fardas inglesas tinham as plumas por trás do príncipe de Gales. Esses não eram de exportação. Tinham umas plumas, as 3 pluminhas do príncipe de Gales, isto segundo um historiador, meu amigo, alguns conheceram aqui, René Chartrand, esses botões não eram de exportação. E damos com eles à frente das baterias miguelistas, onde estavam as tropas inglesas. As tropas inglesas, durante o cerco, estiveram na cidade, durante uns tempos, mas como todos os ingleses que se prezam, começaram a criar problemas. Portanto, qualquer semelhança entre o Porto e Albufeira é pura coincidência, no verão. Qual era o pior sítio a certa altura no cerco? Quem conhecer o Porto é a zona da Pasteleira, aquela zona de Lordelo do Ouro, portanto, aquele traço que junta o Porto à Foz, ainda hoje. E era o pior sítio que podia haver, tinha lá 3 grandes fortes miguelistas e não podia cair, porque se caísse aquela zona, cortava ao gargalo o acesso do Porto ao mar. E o acesso ao mar já era feito à distância, porque os navios não podiam vir à barra, já tinha artilharia no miguelista cá em baixo, nos areais, areais baixos do Douro. Então, era preciso alguma tropa que fosse ligeiramente destemida e era preciso também tirar gente problemática da cidade. Quem é que mandaram para a pasteleira? Os ingleses e os escoceses. Inclusivamente, os que eram comandados pelo Millay Doyle, não, pelo Robert Shaw, que é uma figura que merecia uma biografia, foi ferido 12 vezes, era indestrutível, típico escocês, descrição de outros a respeito dele. Enorme, ruivo, um bocado dado às artes do etílico, não fugia. Quando acabou o uísque, qualquer coisa rolava. Ferido 12 vezes. E que conseguiu trazer, tinha 3 gaiteiros. Tinha uma secção de gaita de foles. Estou a imaginar o terror dos recrutas miguelísticos na pasteleira, porque nós demos com um ataque, ficou registado na arqueologia, com um ataque possivelmente deles, e estou a imaginar os gaiteiros em direção aos miguelistas, e eles a recuarem em pânico, porque nós demos com vestígios de recuo da própria guarnição dentro do forte. Esta arqueologia é muito bonita porque dá para perceber, quanto à história, os objetos, da maneira como eles ficam no terreno. Tenho aqui os italianos, que não queria deixar de expor, portanto, isto era a diversidade uniformológica, ou seja, quando os portuenses viram a chegar um exército que tinha não sei quantos tipos de fardas, mas assim, em pequenas quantidades, faz lembrar as lojas que vendem gomas, têm gomas para todos os gostos, basicamente o efeito é o mesmo. Eu acho que eles não deram muita credibilidade a isto. Vou terminar agora, só mostrando o resto dos slides e agora, isto era o dispositivo das forças, portanto, dá para ver que há aqui uma certa assimetria, nunca estiveram 80 mil homens à volta da cidade, tiveram entre 30 mil a 40 mil. Há só um episódio que eu gostava de contar, que é do Regimento Novo de Lisboa, de um dos ataques, aliás, está aqui num dos mapas, é que os miguelistas, há um regimento, que é o 4 de Lisboa, que é um regimento que deve ter sido o regimento mais azarado da história do exército português. O 4, que era de Lisboa, já tinha tido um problema sério, teve homens deles fuzilados durante a vigência de Dom Miguel por simpatias liberais. E o regimento foi dissolvido. Portanto, mandaram fuzilar, segundo as fontes que eu li, no quartel de Campo Livre, cerca de 32 homens na parada, no quartel, fuzilar. E então Dom Miguel reforma o regimento como o Regimento Novo de Lisboa, retira-lhe a numeração e dá-lhe uniformes novos. Muito semelhantes, pelos vistos, aos liberais, porque esse regimento, se puder andar à frente, é mandado para o Porto e chega ao Porto. Isto são as tropas miguelistas.
pode avançar, são mais convencionais. Aliás, está ali Dom Miguel, isto é Guarda Real Polícia. Mas esse regimento novo de Lisboa, quando chega um combate, é confundido com tropas liberais, no dia 29 de setembro. Portanto, leva a uma descarga à queima-roupa das próprias tropas. Eu acho que não há unidade que possa ter mais azar, porque não era preciso ser atingido pelo adversário, porque os próprios se encarregavam de dizimar o regimento, porque esse regimento deve ter um recorde. Portanto, são daqueles pequenos pormenorzitos que vão construindo a história. Portanto, temos aqui algumas ilustrações, e vamos andar, para terminar. A tipologia de armamento que é usada à época, o mosquete de Pedreneira, é problemático. Por experiência própria, falo na recriação histórica, 10 tiros falho metade, com sorte. Se destemperar a tampa dali da casteleta, não faço mais nenhum tiro. Se partir a pedra da Pedreneira, ou ela ficar afiada, tem uma pedra de Espanha ali, não sei se está por acaso não está. Portanto, isto era uma arma muito pouco precisa, não tinha estreamento, tirando as carabinas Baker, que estão aqui mais à frente. Portanto, obrigava ao tiro em massa ou um tiro apontado muito ao pé. Portanto, isto agora não entrando assim por nós, temos aqui alguém da assistência que domina este assunto, muito melhor do que eu, mas que de facto era o standard do armamento. Mas eu volto a dizer, não haveria só mosquetes ingleses, haveria aquilo que se conseguiu comprar. Ponto. O que se conseguiu arranjar foi o que veio. Portanto, como eu digo, devia haver balas para todos os gostos. Desde que ela não ultrapassasse o calibre, o resto que havia tudo lá dentro, é que se pusesse uma folha de papel à volta da bala. Isto simplificando. Se puder passar à frente. A exceção está ali na carabina Baker, que tem estreamento. Estava mais uns 250 metros, com um bom atirador, 250 metros de alcance, que não é mau. Podemos ir à frente. A espada de cavalaria, lamento, mas este é o modelo de cavalaria ligeira. Aquela de cavalaria pesada. É subtil. Os ingleses chamavam-lhe wood chopper, cortador de madeira. Portanto, é basicamente para estoque. São ambas do mesmo modelo, praticamente uma é um sabre, outra uma espada, são da mesma altura, têm uma guarda diferente. Aquela foi usada pela Guarda Municipal até 1851, porque tinha uma espada boa para a ordem pública, sem fio, era para dar de prancha. Portanto, uma carga da Guarda Municipal com aquelas espadas para dar nas costas, de prancha, era bastante eficaz. As pistolas de cavalaria, artilharia, vamos para a frente, o tempo já vai longo. Isto é do Museu Militar, o tipo de artilharia usada à época, embora esta esteja um bocadinho mais recuada, há versões mais modernas, nomeadamente no desenho estético dos golfinhos, portanto, e das coatras. O reparo do Museu Militar é desenquadrado, penso que não é da época, portanto, já agora. Isto é do mestre Carlos Alberto Santos, aquilo que realmente é a parte pior da Guerra Civil, que é, de facto, portugueses contra portugueses, e estrangeiros contra estrangeiros. Se alguém diz, mas na Guerra Civil Americana era americanos contra americanos. Não. Era americanos contra imigrantes italianos, imigrantes irlandeses, imigrantes escoceses. Portanto, o Exército da União também era um pote de porrito de toda a gente. Não é? Adiante. Isto é o mapa do Cerco do Porto. O que está azul são as posições liberais, o que está vermelho são as posições miguelistas. Em alguns pontos, dava para, na falta de munições, se insultarem, que também é uma forma de fazer a guerra. Era tão próximo que se podiam insultar uns aos outros. Portanto, isto é uma cidade que aguenta aqui um ano. Se não aguentasse aqui um ano, eu não sei se a causa liberal teria vencido. E é uma guerra, um tipo de guerra, numa primeira fase da Guerra Civil, que é uma guerra de cerco. Porque quando passar para sul, vai ser uma guerra de movimentos à boa maneira, posto de uma determinada forma, boa maneira napoleónica. Adiante. Os combates. Como eu digo, eu vou deixar isto, já o tempo vai longo. Quando os liberais chegaram ao Porto, em vez lá, pode ter apanhado lá, realmente os miguelistas de surpresa, que decidem fazer 3 ataques de reconhecimento em grande escala, um a Penafiel, outro a Valongo e outro a Gaia. Acho que os miguelistas no início não contavam com isto. Era que havia esta projeção. Não fixaram o terreno, foram a ver as forças uns dos outros. O que correu mal foi Souto Redondo. Foi aí, à custa disso, que depois na bandeira, recuando para Gaia, foram os combates. A desbandada foi de tal maneira que os miguelistas foram com cautela atrás, porque julgavam que era uma armadilha, e acho que é neste que o Bernardo Sandoeira faz o grau. E está praticamente a acabar. Sim. Aqui, sim, está ali o Bernardo Sandoeira, representante do mestre Alberto Santos, como podem ver, ainda tem os 2 braços. Ou melhor, está ferido. Não sei se vê bem aqui.
Adiante. E pronto, eu acho que vou ficar por aqui, só pode pôr os slides até ao fim e ver a iconografia. Serra do Pilar, que foi um dos bastiões da resistência no Porto, era a Serra do Pilar estar isolada com os homens, os polacos da Serra, que não eram polacos. Foi Dom Pedro que decidiu chamar-lhes assim pela coragem dos polacos na resistência contra os russos, e era o 3º Batalhão Móvel de Vila Nova de Gaia, sob o comando do Coronel Torres, depois Brigadeiro e depois General Torres. Tem direito à estação de metro e tudo. Isto é as plantas das baterias, só para compararem com as plantas que viram anteriormente aqui das vossas posições na terceira. Portanto, a cartografia militar era muito interessante no sentido em que reproduzia com bastante fidelidade as posições. E é um documento utilíssimo para se perceber a posição e o contexto da posição no terreno. Portanto, os últimos combates, a expedição para o Algarve, com a Batalha de Cabo de São Vicente, que é uma batalha tipo Trafalgar, porque os ingleses vão atacar os navios miguelistas quase da mesma forma como o Nelson atacou os franceses. O último ataque, a guerra pelas palavras, que a propaganda também foi super importante. A Crónica Constitucional de Porto, eu tenho-a toda. Aquilo dava para perceber que o Dom Pedro não admira que ele morresse de tuberculose. Ele todos os dias às 6 da manhã saía primeiro foi dos Carrancas, do Museu Nacional Soares Reis, mas depois que os miguelistas começaram a acertar o tiro com uma peça nova para o Palácio, mandaram-me para a Rua de Ser Feito. Ele saía todos os dias às 6 da manhã, com chuva, com sol, com frio, com tudo, e a dar a volta às linhas. Ele não era um homem de muita saúde, nunca foi. Ao contrário do irmão, que devia ser, agora não posso dizer isto, um historiador me diz isto, mas a maneira de ser dele devia o preservar, porque o Dom Miguel durou até 1866. Dom Pedro não. Dom Pedro apanhou a tísica e se calhar agravou aqui no Porto. E o Periódico dos Pobres no Porto, exatamente, também tínhamos esta imprensa, que havia a contra-imprensa miguelista, logicamente. E penso que fica aqui. E muito obrigado pela vossa paciência, não pude entrar nos pormenores todos, nem acho que se queria. Passámos desde os Açores até às praias de Portugal e ao Porto. A Guerra Civil não acaba, acho que meio mundo pensa que a Guerra Civil, não estou a dizer quem está aqui, acaba com o cerco do Porto. Não, não. Vai haver um ano de guerra e guerra. Eu não vou fazer comparações qualitativas, mas se o cerco do Porto não foi bom, a frente de Santarém, a frente de Lisboa e o Alentejo e a guerra de guerrilha não foi muito melhor. Se calhar até foi muito pior. Nós subvalorizamos a frente a sul, mas foi talvez muito pior. Sobretudo quando se apanharam a rédea solta no terreno, sobretudo com os sacos, as pilhagens, ajustes de contas. O cerco não deu muito para isso, porque era tropa de um lado, tropa do outro e obras de cerco. A guerra de movimentos no Sul também está tratada, a campanha de Santarém, por um amigo meu, o Tenente Coronel Fernando Rita, que escreveu sobre a frente de Santarém, e está-se a começar a trabalhar, também dá para percebermos que não foi muito fácil. E muito obrigado, bem-ajam pela vossa paciência, não sei quanto tempo tive aqui, mas o sol já vai baixo, mas obrigado pela vossa paciência. Muito bem. Não sei se alguém tem perguntas. Não sei, Jorge, se queres deixar espaço para perguntas, mas é que eu não tenho relógio. Essa disponibilidade e dizer que deve fazer uma visita ao fim superior, tem algumas peças, nomeadamente o Tom de Ornella. Eu peço desculpa que não falei nele, mas agora é a oportunidade para redimir, está lá em cima. Claro, um contexto muito mais vasto. Muito obrigado. É o superior, para o momento, exato. Muito obrigado.